pessoal, Cinema de Peso chegando mais uma vez. Quantos programas mesmo já, Laurito? Mais que 60, eu não... 63 com esse aqui. Acho que 64, mas também não sei. Tu não sabia, por que então não falou? A gente vai brigar, não vamos brigar, porque hoje nós temos um convidado especial. Assim, tu bota ali embaixo ali qual for. Ele não é especial, cara, ele é mais um. Obrigado. Tá, não, mas mais um convidado especial. Ah, então mais um convidado especial. Boa, meu. Tira pressão. Nossa, sobre- tá com concordância. Pô, hoje a gente tá se cortando de tudo, né? Mas aqui, ó, Chico Isidro, Cribo aqui no Lauro Arregue. Hoje nós trazemos para o Cinema de Peso Henrique Massaro. Olá. Olá. Obrigado. Né? E o Henrique, hoje eu vou falar sobre o filme. Falta ser Não, daqueles não. caras que diz não, Só deixa, sim. só deixa eu te cortar, começar comentando. O Henrique Massaro primeiro vai olhar pra aquela câmera no número 9, ali A que tá 9. o Claudinho. Ah, tá. Ah, é naquela Claudinho, ali? câmera Claudinho ali, ó. Tu vai falar com ele, vai falar pra cá, vai se apresentar quem é o Henrique beleza. Massaro. Aquela No que tá cinema de aí. peso. Aquela que tá em É linha. isso, que tem aquele cara ali, o Claudinho que tá ali Vai na ter câmera. um close a la Sérgio Leone aqui. Isso, em vai mim. ser exatamente, aquele close, assim. Beleza. Cara, bom, primeiro, obrigado pelo... Eu já não me lembro se eu fui convidado ou se eu me convidei, mas o cara falou... Tu te convidou. Obrigado por me É, mas receberem é- aqui. Muito legal estar aí com vocês, Cinema de Peso. Tô no caminho aí pra me tornar mais um homem de peso Tá também. longe ainda. Com essa mesa aqui. Mas 30 anos é cedo, né? É, não, Tá começou a desacelerar o metabolismo aí. Cara, eu sou o Henrique, eu sou jornalista, trabalhei com o nosso querido Chico por alguns anos no Correio do Povo. Atualmente trabalhei com criação de conteúdo, tenho o meu canal de cinema também. Pode que dar um- pode dar um muito, nome. é um nome Pode muito dar criativo, uma- cara. botar Não sei embaixo. até como é que eu vou registrar, é o meu nome, Henrique Massaro, no Henrique canal. Massaro, bah. E- É difícil de decorar, né? É Eu vou difícil, botar aqui nos É créditos. muito difícil, mas quando esquecerem é só lembrar do meu nome. Não, se bem que você botar nos créditos, as pessoas vão ver o dele. E não, Ah, não, a gente Não, bota assim, assim, ó, ó. bota meio bem borrado ali. Terminando aqui, vocês vão lá. Depois de ver até o início ao fim, podem conferir lá. Enfim, e cara, meu canal é sobre filmes e séries, mas eu falo bastante sobre filme e série de máfia. É meio que mais a minha pegada, assim, porque é uma coisa que o público foi ali, é uma coisa que eu sempre gostei. E mesmo porque o nome do fulano é Massaro, Nossa, ele é lá da italiano. família, da Carcamana. Tenho ali fortes ligações aí com a Cosa Nostra. Nossa, as 5 famílias. Né? E é isso, cara. Eu falo atualmente bastante de Sopranos lá no canal. Ah, cara. Então, galera, se a gente pegar muito no pé dele, se daqui a 2 semanas a gente aparecer no Guaíba cimentado, né? Sabe que... Mas, Podem Ó. estar dormindo com os peixes. Henrique tem uma coisa muito importante. Muitos se convidam, poucos são aceitos. Poucos são aceitos, porra, cara. Que alegria. Então tu pode ter certeza que tu é bem-vindo aqui, cara. Porra, Muito mal- bem-vindo, mal- muito Claro que o Pix que tu pagou pra nós, né? Esse programa também, mas valeu, ajudou. É melhor Né? sem pagar antes, né? Pelo menos antes daí. Não, Henrique é um grande amigo. Brincadeira. Parceirão, na redação a gente fazia, tinha a turma do fundão lá, Aham. a quinta série, a gente se divertia muito. É basicamente a única coisa boa da redação. De qualquer É redação. que ele não tá mais lá, né? Ele não tá mais lá, ele quer que eu seja demitido. Ele entrou contou que ele saiu de lá por causa do Chico, né? Ah, não, foi puxando Ele também. não aguentava mais, não aguentava mais a presença dele lá. Antes né? de começar a Não, falar não sobre, aguentava, cara. antes de começar a falar sobre o filme da semana, o filme do Henrique, eu vou pedir pra você ir lá no canal, vir aqui no canal, né? Se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, porque isso é tudo importante. Dizendo isso, Eu aproveito para agradecer aos nossos apoiadores. Nós temos o Carlão, cara, da Woodstock, lá na Lima e Silva. 35. Cotovelo cultural da cidade. Olha que caneca legal que o Carlão fez pra gente aqui. Que massa, cara. Vai rolar pros convidados? Ó, presente não aí? sei, Não cara, sei. depende da Como é que foi atuação bom? do Tem literalmente convidado. 3 Se canecas o pro Carlão. Denir merecer, ou... Obrigado pelas 3 canecas dos 3 mosquiteiros aqui, cara. Então. Cara, lá tem camiseta, tem pôster, tem tudo É da uma cultura loja- nerd, bonecos, da rock, Tem um ponto cultura legal de de cinema. Borges ali na Lima. muito E legal. também temos, cara, aqui a Cachaça Coral Brasil, cara. Olha aí. O cafezinho falou, Pretinho Básico falou, Pretinho né? Básico. Falou, né? Que legal, né? E o Pablo, um uruguaio amigão do Chico, ele tem 8 sabores dessa cachaça aí à venda no mercado público e No Aimoré, Tabacaria Aimoré no Tabacaria Total. Aimoré do Total. Então são os nossos apoiadores, agradecendo. É importante os apoios, né, cara? Muito importante. Aliás, apoiadores, se vocês gostaram da minha participação, depois vocês cancelam o apoio pro cinema de peso. Tá? O meu canal tá precisando de uma E cachaça. assim nós encerramos mais um Cinema Cheio. Mas a gente já tá falando de filme de máfia, né? Tu vai falar qual filme que tu escolhe. Aquela coisa de sempre. Quem participa do Cinema de Peso escolhe o filme que quer comentar e participar. E o Henrique Massaro escolheu qual filme? Cara, eu escolhi talvez o meu filme preferido da vida, que se chama Era Uma Vez na América. Dei um desafio pra todo mundo reassistir
que deve ter tomado uma semana da vida de cada um de vocês, né? Um pouco longo, né? Mas tu assistir a versão integral, porque tem aquela versão Isso. cortada que é horrorosa, Isso. né? Então, Cara, escolhi esse filme porque, de novo, assim, um dos meus filmes preferidos, talvez, o preferido, desde que eu assisti a primeira vez. E vamos abrir o vídeo aí. entre vários, né, filmes de máfia que eu gosto e tal, esse Sim. pra mim é uma obra-prima, assim, é uma obra-prima. É um filme de 84, Sérgio Leone. É. Então, esse filme, ele tem a curiosidade, né? Eu assisti esse filme a primeira vez faz uns 12 anos, assim, num período da minha vida que nunca mais vai acontecer, que eu fiquei... Eu troquei de faculdade e tal, e eu fiquei... Ocasionou de eu ficar 6 meses sem fazer absolutamente nada, assim, ficar em casa e tal. Foi o tempo pra ver o filme. Foi o tempo pra ver, Muito boa. a versão reduzida. A versão reduzida, né? Porque... E, cara, isso foi na última leva das locadoras, assim. A brincadeira é porque o filme tem 3 Isso. horas e 40, 40 A minutos. versão sem cortes que tu encontra na internet, hoje ela tem mais de 4 horas, né? Mais de 4? Mais de 4 horas. É a versão perfeita. perfeita, perfeito do Leone, né? Então, eu não sabia disso, A história, essa história do Era Uma Vez na América, ela é muito curiosa, porque até dá pra traçar um paralelo interessante com o Poderoso Chefão, porque, que é o grande filme de máfia, porque o Poderoso Chefão teve muitos problemas durante a produção, como todo mundo sabe, e o Coppola foi matando no Laura peito. Tim Costa vai ficar na frente do não, passageiro. Opa, aí. deixa eu ficar aqui. Não, mas eu tenho essa mania de... O Poderoso Chefão, né, ele teve muitos problemas na produção e o Coppola foi travando uma briga atrás da outra com o estúdio e conseguindo tudo que ele queria. Sim. Né, entre as coisas que tinha, queriam reduzir o filme, ele conseguiu, né, conseguiu o filme de mais de 3 horas e tal. E o Era Uma Vez na América, primeiro que o Sérgio Leone, apesar do filme ter mais de 10 anos de diferença um do outro, né, o Sérgio Leone já estava envolvido com o Era Uma Vez na América, tanto que ele foi cogitado para ser diretor. Ele negou o Poderoso padrinho, Chefão, né? que eles tinham na cabeça que tinha que ser um diretor italiano. Sim, E ele negou porque ele já estava envolvido com o projeto. Tanto e que, tal. na verdade, é esperado no livro The Hoods, né? Isso. Que é do Harry Gray, né? Isso aí. Que fala sobre a máfia judaica, que é uma coisa pouco filmada, Sim, né? até porque, assim, pelo que eu li a respeito, a máfia de origem judaica e tal, em Nova York, ela era tão forte, Restrita, quase, né? quanto a máfia ali Só americana. que era meio Só que, e tem pouca tinha o coisa, charme, né? pouca coisa na ficção sobre ela, né? E ele... Bom, ele teve toda... Diferentemente do Coppola, que conseguiu vencer todas as batalhas, o Sérgio Leone, na pós-produção ali, ele se ferrou em praticamente todas, né? Porque o filme que ele tinha feito era pra ter mais de 6 horas. Meu Deus. É megalomaníaco também, Que ele queria... Claro, o cinema é totalmente atrelado ao mercado, então é muito difícil. Não teria como. A ideia dele era fazer um filme dividido em 2, ia ter 1 e o 2. Sim, a parte 1 é... Não conseguiu. Aí ele conseguiu reduzir até essas 4 horas e 9 minutos, se não me engano. Que só foi exibida no Festival de Cannes em um circuito europeu. Porque ele teve que reduzir. Para os Estados Unidos, só passou uma versão de 2 horas e pouco. É 1h89. Eu não consigo imaginar, cara. Cara, Não, 139 não sei, 2 horas e 19 minutos. Ele teve que basicamente retalhar o filme, né? Que foi um grande desgosto pra ele. E foi um fracasso, porque era muito ruim, né? Isso. A montagem foi muito ruim. Uma das né? coisas que obrigaram é que ele tinha que fazer o filme todo em ordem cronológica, que é uma coisa que não faz nenhum sentido, não ia ter flashback, Não, né? o flashback cara. funciona, né? Na verdade, eu sempre falo, pra mim, o Era Uma Vez na América, Era Uma Vez na América, é um deleite visual e sonoro. É tipo assim, o que acontece? Tu viaja no filme com as imagens, são lindo que o Leão, pra mim, um dos maiores artesões assim, do cinema, ele consegue... Ele tem tomadas traveling, tomadas aéreas, que ele gosta de grua, né? E outra coisa, a música, né? O Ennio Morricone é praticamente uma... vamos botar, o Sérgio Leone fez Era Uma Vez no Oeste, que é uma das obras-primas da cinema de peso, o dia pode falar também, né? E também tem um filme que ele fez, que era quando... Era Uma Vez na Revolução. Quando nasce a Revolução. Quando nasce a Vingança, depois o nome, né? Que é a trilogia dele. É a trilogia da América, né? Da Era Uma Vez. Ele contou 3 histórias que pra ele simbolizavam a América. Essa da Revolução, que é o do Oeste, que é o menos conhecido, civil, né? o Era Uma Vez no Oeste, que é muito conhecido, é Era Uma Vez na América também. E, cara, e aí foi isso, ele nos cinemas de todos os Estados Unidos foi só essa versão de um pouco mais de 2 horas, retalhada, que foi um fracasso, né, na crítica, porque destruíram o filme. E ele nunca chegou a ver, tirando no Festival de Cannes, ele nunca chegou a ver a versão que ele idealizou. Essa versão só existe hoje com essas cenas dele, que não é a versão que tem na Amazon, tá? É que a versão comercial é da Amazon. Né? A gente encontra na Amazon a versão que ele aprovou de 3 horas. A gente tem DVD e tal. Que é a que eu assisti a primeira vez, e agora reassistindo eu vi toda a versão que só existe porque o Martin Scorsese restaurou, né? Naquele projeto dele, uns 10 anos atrás. É foda. Ele conseguiu restaurar e aí conseguiu essas cenas aí. Faz um aí. trabalho de
preservação, Total, né? E então essas cenas a gente... Cinema do e mundo inteiro, né? Todas elas, as restauradas, estão no YouTube, a gente encontra elas separadamente. Sim, sim. Que aí o filme fecha com essas 4 horas e tanto. Sim. Mas enfim, ele tem E essa só uma história... perguntinha, tem muita diferença? Cara, Ou é só o... não, assim, parece... A versão de 2 horas, eu nunca nem Não, vi. essa eu também não vi. Nunca vi. Eu vi já essa... Pra versão de 3 horas e 49 minutos... Mas tá boa. Tu consegue pegar não, tudo claro, ali. Mas tem umas coisas, por exemplo, a relação do Noodles, né? Que é o personagem do Sim, De Niro com a Noodles. namorada dele. Sim. Que às vezes ela fica meio deslocada, porque ela tá nessas cenas que foram cortadas. A última, né? Não a Débora, né? Não, a namorada que aparece na cena inicial do filme. Sim, e que é depois... morta no início do filme, né? Isso. É um spoiler, tá, galera? Mas o filme já tem... A Débora a Débora é condessa do Downton Abbey, depois, né? Dr. Abe. É, né? Elizabeth McGovern. Isso, eles vai com a Gover, né? eu não tinha- Quem é pequena é a Jennifer Connelly. Gente, o primeiro filme dela, né? É. Ela é irmã do Fat Mo, Fat né? Mo. E outra cena que é importante também é com relação à personagem da Tuesday Weld, né? Que é a Sim. namorada de um deles também. E ela aparece em mais cenas ali nessas cortadas que dá pra gente ter uma dimensão um pouco maior, assim. É interessante. Eu acho que, pra mim, ver Não, com essas claro, cenas é Não, melhor. e que elenco monstruoso, né? Cara, é impressionante. Cara, quando tu tá impressionado que tem o De Niro trabalhando, daqui a pouco o James Woods chega, né, Sim. cara? James E Woods, chega daquele Não, jeito. E isso vai pegar James Woods, Trent Williams, né? Que Trent Williams, este ano, né? recentemente numa série de Isso. falso estupro, O né? James Woods, ele participa de um dos filmes que eu mais gosto na vida, que é Salvador, Martírio de um Povo. Eu vi esse filme, ele era o fotógrafo, né? É o fotógrafo, jornalista. O Jim Belushi, Eu nunca né? saí tão deprimido num filme como Ah, esse. O Jim Belushi também, né? Esse filme é um filme maravilhoso. Quem puder, Salvador Martírio de um Povo, fala James sobre a Woods guerra tinha da... nos anos 80, ele era um baita El ator dos anos Salvador. 80, cara. El Salvador. James Woods era muito bom, James Woods. E também o Trent Williams, a própria Jennifer E Connelly o que homem a gente mais falou. tradicional de filme de máfia, quem é que tá lá? De Niro. De Niro. Eu, o segundo, então. Daniel Daniel. Daniel, sim, que aliás... Ele É. conseguiu ser um policial, mas ser corrupto. Ele sempre é E o bandido, né? policial com o mesmo nome dele. Dele, a Yellow. E Isso me chamou atenção, né, E outra, cara? né, quase como figurante, muito Quase coadjuvante, como- Joe Pesci também. Joe né? Pesci, isso, Tem uma cena que Ele foi super coadjuvante. E o mesmo. Polly também, o Burt Young, né? Que é o Joe, né? Que é uma Sim. das cenas mais incríveis do filme, né? Aquelas emblemáticas, que ele tá vendo o diamante, o cara dá um tiro e a câmera Pela pega, lupa. explode a lupa, É. né? Que é o Burt Young, que é o Polly, o irmão da Audrey, né? É, foda, isso né? revendo agora me chamou a atenção muito. Que cena bons maravilhosa, os cara. efeitos, Sim. dos tiroteios e do sangue, tudo muito. O Leone caprichou, né? Pra Não, época, né, cara? E até a maquiagem de envelhecimento ficou legal, porque o filme começa, na verdade, com o De Niro voltando, né? Cara, em 67, né? Aquela virada de tempo, ele saiu de Nova York. Sim. Ah, cara, E a montagem voltando. é maravilhosa. Seria, inclusive, o De Niro, ele seria, ele mais velho no filme, seria ele mais novo do que ele é hoje, né? Mas Ele seria tipo uns 60 e poucos anos, assim. É, de Só 22 que naquela pra época, uma pessoa. 67, naquela né? Isso, naquela é. época, uma pessoa de 60 e poucos Ele era tem um uns 50 velho. anos, talvez, ali na E, cara, ele tá muito parecido com o que ele é hoje, assim, na minha É. opinião. Eles Não, porque fizeram. tá muito parecido, cara. É. Mas, Até mas, o Fat mas, Mo também tá bem mas parecido. nos conta o que é a história do... Era uma vez na América. da América- o que É é a uma história? síntese, né? Porque Vamos essa- lá, É. não, cara, assim, dá pra, apesar do tamanho do filme, a gente consegue resumir bem rapidamente. É a história de um grupo de amigos de origem judaica em Nova York que cresceu cometendo pequenos crimes até virarem grandes criminosos e 35 anos depois de uma circunstância trágica envolvendo a maioria... Pode falar, É. porque não, é o filme que Tá. começa. É o filme, 37 pra 67, né? Assim, o filme tem 3 tempos. É 22 o, porque são crianças, 1920, É, 22, 1932 e 33, É, que é no época fim da lei seca. 1933, 1933 é na época da a Grande Depressão, da depressão também. e fim da lei Fim da lei seca. seca. E depois 68. E o assalto é em 32 e 33. Isso. É, que E os três morrem, né? E depois 68, né? Que O também é uma... Cuco é um dos o federal. personagens do nosso programa. É, boa. Cuco, né? Não, e faz sentido com esse filme também, porque o relógio é um símbolo forte do Era uma Vez na América. A chave da loja, né? E então é isso. Em 68, inclusive, é um tempo bem simbólico, assim, É. de mudanças e tal. Sim, sim. E É a uma história é outra essa. fase, Esses né? 35 anos depois é o amigo que sobreviveu voltando É. pra entender um mistério que nunca tinha sido desvendado por ele. Ele recebe uma carta, né, e tal, Isso. né, também, né? O resumo do filme é esse. Só que, cara, é um filme que trata de... Pra mim é um filme que
melhor representa a palavra nostalgia, né? É nostalgia. Que é o cara, e nostalgia e culpa, né? Impregnada Claro. ali de todo esse sentimento, assim. Mas também é um filme de amizade também, né? Total, é. E como eu gosto muito de filme de máfia, como a máfia tem esses laços, Sim. assim, né? Por mais que os caras batem no filho da puta, matam qualquer um, mas entre eles têm uma coisa assim, Um código. muito, É. muito assim, muito forte, né? A máfia relação- não deixa ninguém na mão quando vai preso, e a máfia nunca esquece um delator. Sim, Também. exatamente. Ela Não, nunca se esquece. tu pisa na bola, já era. né? Sim. É o mantra, né? A máfia nunca esquece. Não, inclusive o De Niro, por exemplo, o que eu acho mais legal desse personagem dele é como ele transita, né, de um cara que ele é um cara que preza muito pelas amizades, é fiel aos amigos, Sim. ele é meio que consumido durante esses 35 anos pela culpa de achar que ele traiu eles, né, Sim. por causa do grande assalto lá, que Sim, ele isso é acabou... o Federal Pode dar Reserve. spoiler, né? Pode, Claro, pode. Que ele acaba falando pra polícia com medo que desse uma merda gigantesca e ele acha que é por isso que os caras acabaram morrendo. E a gente vai descobrir que não é exatamente isso. E porque essa lealdade aos amigos é o traço mais legal dele. Porém, o lado monstruoso dele é, cara, o pior que um ser humano pode ter, né? E como ele vai rápido de um pra outro, assim, que é uma coisa que é feito pra chocar a gente, assim, porque quando a gente tá se identificando com aquele cara, humanizando ele comete a maior atrocidade Sim, que alguém pode cometer, assim. Aquela cena. Aquela cena é bizarra, né? Cara, eu hoje. Conta. A cena do estupro. Cena. Do estupro, não. O estupro da Débora Ah, Covarde. Eu me é, senti né? mal hoje. É. no E início. o motora na Cara, frente. eu- Tem uma isso. motora que, sabendo Aliás, que podia dar merda, ele chega Isso. eu vou levar Aquela ela, cena tchau. assim, cara, eu revi no filme que hoje. Ainda bem que as cabeças mudaram, né? Aham. Né? Quando eu vi o filme, eu vi o filme várias vezes, desde os anos 80. E no cinema, Chico? Não vi no cinema. Eu vi em VHS mesmo, né? E assim, ó, e aquilo me arrepiou. Eu fiquei assim, ó, cara, que coisa forte. É muito forte. É muito forte. Muito forte. Não, Aquela coisa, a mulher, é- não! É E o cara animal, insiste. é animalesco e o Rodeniro. Animalesco. Só que o Deniro é um cara, tipo, ele não tinha noção, né? Porque ele de tão imbecil que ele era, sabe? Mas é que né, os caras não tinham Eles noção. não tinham, né, cara? Não, Não o tinham. mais Eu era louco... conhecido desde criança, a guria, né? É, A mulher, né? Não Era assim é também, mano, não era uma. Eu não tô justificando, mas era uma amiga dele, né? Não, é que assim, é o amor da vida dele, né? Cresceram juntos. Tá? Ele tá com grana, ele leva ela pra um jantar. Ele paga, Não, fecha ele não o leva ela restaurante. pro jantar. Ele fecha. abre um hotel que estava fechado, fora de Isso. temporada. Ele decora todo um salão, que é um dos planos mais bonitos, que plano vem lá de maravilhoso. cima eles dançando, Isso. uma orquestra, dezenas de funcionários do hotel, mesas todas preparadas com vela e os talheres para ela escolher. Depois eles estão na praia e ela diz que vai embora para Hollywood. Ele diz, não é assim, querida. Cara, é louco porque É dentro da bem cabeça machista do isso. cara. O contraste. Não, é a total, cena total. talvez mais romântica que poderia Sim, ser filmada. dá uma queda, assim, digamos E que depois sentimental pro filme, né? Que é um filme então, é um filme pesado, Sabe o sempre, que é né? curioso dessa cena? O personagem do Robert De Niro com a Elizabeth McGovern. Isso, eles cresceram juntos, ela era o Que ela grande era amor da irmã do vida Fat dele. Smoke, um dos grandes amigos dele, Irmão né? dos melhores amigos dele, e ele passou um tempo, 12 anos na cadeia, eles finalmente estão se reencontrando, ele agora é um criminoso conhecido, tem muito dinheiro, e estão se declarando ali, e ela fala que ela vai seguir a carreira de artista e vai pra Hollywood. E aí eles estão na limusine, né, ele contrata uma limusine e tal, Sim, sim. e ele abusa dela dentro da limusine. E assim, E o a motorista cena... dirigindo, né? E a cena, Isso, ela não nos poupa em nada, assim, Não, ela nos não, mostra todo o tempo Mostra ele como é abusando que é o dela. estupro, né? E, cara, isso aqui é curioso de bastidores, o cara que tá dirigindo a limusine, ele era um produtor que era o namorado da Elizabeth McGovern na época. sabia disso. E o De Niro deu a ideia, cara, seria muito legal, olha, Ah, De seria Niro- muito legal se tu dirigisse a limusine enquanto pra ficar mais chocante ainda, assim, né? É E porque o cara, ele ficou bravo, né? e o cara realmente, tu vê que ele tá totalmente... E no final chega assim, tipo, eu levo. Tipo, e aí que eu fico pensando, porque Não, mais que o assim, cara é da que o máfia tem motorista- medo, né? motorista- Esse cara da máfia. o tu é, motorista ok, tá ouvindo, senhor, não, eu levo. Ele chega, não, dele, ele chega. Não, ele chega e diz, toma uma grana e leva ela embora. O cara simplesmente. E o vira cara e nem vai embora, é, o não cara pensa- nem é, E esse o cara da do grana. mafioso geralmente era uma sentença de morte, foi isso aí. né? Isso, sentença de morte. Mas até o De Niro viu Mas que o pisou De a Niro bola. viu que fez É, merda. é, começando. Aliás, essa é uma das cenas deletadas, tá? Antes deles saírem, é uma cena do De Niro conversando com o motorista. E falando assim, tu sabe como é que eu ganho a vida e tal. E ele fala, todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem tu é e tal. Então o produtor era casado, É isso, era ele nem- namorado o cara da nem era um Warner, ator, né? foi só essa ideia, assim, e ele falou em entrevista depois Sim. que tipo, cara, ele falou assim, o De Niro é um ator de método, então ele encara real. Obviamente ele não abusou dela, mas ele fez tudo pra parecer como se fosse real aquilo.
E ele dirigindo a limusine Isso, ali. isso que você falou que ele é um ator de método, isso que incomodou muito a galera, porque o De Niro era muito cheio de trejeitos e tal, e a galera, olha o despertador aí, e a galera encheu muito o saco dele, porque disse que ele tava muito chato, né, na produção do filme, né, diz que os outros atores brigaram muito com eles. E falando em curiosidades, tem uma coisa que eu descobri esses dias, que eram 4 amigos, né, que era o Max, né, o Noodles, né, o Max, que é o James Woods, o William Forte, que é o Cockney, né? E o Fat, que é o Aliás, meu amigo, ele é o dono do bar, né? Isso, eu vou até falar como começa a amizade do Max com o Noodles. Acho que começa a amizade muito legal. Mas deixa eu chegar no quarto que eu não falei, que é o James Hayden, né? O James Hayden, né? Ele é que é o Pat, né? O James Hayden morreu antes do filme estrear, né? De overdose de heroína. Pô, mas dizem que uma das causas era o seguinte, que ele era muito amigo do Al Pacino, né? E daí o Al Pacino convidou pra ele, Al Pacino, precisa participar do Scarface, estavam gravando Scarface e tal, porque o filme foi entre 82 e 84. Isso. Daí disse que ele teve ele não foi escolhido. Daí ele fazia uma peça de teatro com o Al Pacino, parece que em algum local e tal, e já era viciado em heroína e tal, né? Só que daí ele tava todo deprimido, e daí botou tanta dose que acordou no hotel com uma namorada dele e praticamente se matou. Ele chegou encontrado morto, se matou. né? E antes do filme estrear, né? Uma coisa assim. Ele não chegou a ver, Não chegou, que é o quarto elemento ali, né? Aqui o Woody Force é o que tem um olhinho pra baixo. Mas, ali, né? mas a gente pode começar agora falando sobre realmente a vida deles na infância. A Ponte do Brooklyn, ela é um personagem. Inclusive, ela tá no cartaz. É fantástico como Cara, ela participa em todas as pra mim, essa é a décadas. cena. E olha, esse filme tem muita cena bonita, mas pra mim essa é a cena mais linda. A cena mais linda que tem. E ela, aqui o cartaz do filme corta, né? Mas nela, em widescreen, assim, a gente consegue ver que aqui tem os caras fazendo uma obra e tá escrito Danger, né? Perigo. É. E, cara, segundos depois... Eu vou procurar e vou botar aqui. O gurizinho enquanto a Henrique corre, falar. né? Ele olha, eu não me lembro o nome do... Era o quinto elemento. Dominic. Né? Era o quinto elemento, né? que é Isso. Desculpa, Não, mas é que eu escorreguei. Puta, tinha o cara aquele que fazia o... Que era o Bugsy. O Bugs, que era Bugs, o né? Bugs, né? mafiosinho. Isso. Era o Bambambam da Isso, história. que coisa incrível, né? Que a natureza dessas crianças já era viver de golpes, Já. Total, de gangue e de violência, né, cara? Mas é uma coisa que tem, vamos ver, um primo brasileiro, se o cara mora num local que tem isso aí, chama atenção, Sim, né? claro. Cada um vai virar... Tu olha... cada um com o seu glamour da Aquela época, né? cena do bairro Mas o judaico, filme é o mesmo. aquele monte de judeus, cara, isso remete muito ao Poderoso Chefão também. Sim. Aquela cena que o De Niro, ele vai se tornar o Poderoso Chefão, né? O Don Corleone. Sim. Que eles estão na procissão. Eles estão na Aham. procissão, né? Isso. Estão na procissão, caminhando, e ele mata o cara que era o... Dom Tomazino. É o Dom Tomazino, né? Claro, não é cópia, mas é um retrato da época, que era isso mesmo, né? Sim. E no West, é que é o mesmo diretor. Uma vez na América, são judeus caminhando, né? Com seus kippahs, tudo. Sim. Era o bairro, Indo pra sinagoga. E o Noodles, ele não era religioso. Ele sobe de olho na Débora, né? Na Débora, né? Que é a Jennifer Connelly, com Jennifer 12 ou 13 Connelly, anos, né? Isso, 12 É, anos de antes do idade. Labirinto, a Magia do Isso. Tempo, né? E tal. E logo depois ela vai aparecer, ele faz amizade com o Max, que é engraçado porque ele tenta dar um golpe no bêbado, Sim. rouba o relógio. Cara, isso... Essa cena é... Deixa eu- Não, essa cena é tipo, muito legal e, cara, é muito simbólico que o objeto que eles roubem do cara... Assim, eles são um grupo de amigos e o Max que vai se juntar a eles depois, né? Eles já eram amigos, cometiam pequenos crimes ali, e eles conhecem o Max ali na vizinha. Os pivetes. Pivete. E a cena em que eles se conhecem, eles estão indo roubar um relógio de um bêbado. E o Max chega na frente e rouba antes o relógio, e aí eles acabam virando amigos. E, cara, é muito simbólico que o que eles vão roubar seja um relógio. Porque esse filme, cara, pra mim ele é sobre o tempo, cara. Ele é sobre o passar do tempo e os traumas que o tempo deixa. E ao cicatriz que ele mesmo cria, tempo, né? quando eles se cicatriz, né? reencontram e o relógio está sendo relógio, disputado, sim. a lei rouba deles o relógio. E a lei, eles mas se a lei da unem base da corrupção da também, corrupção, né? claro. Do abuso de rouba menor, deles, exatamente. O O policial é um rouba bate deles. sacana, né? E eles decidem se unir contra a lei. Então, foi a partir da sacanagem policial que eles mais se ou uniram, menos. né? Que o Max olha pra ele, aí o policial chega, quem diz que não? É do É, meu isso aí, tio. Meu tio, é. E aí, depois, até na cena lá na frente, né, quando eles se reencontram, o Max é o secretário, né? Secretário, né?
E a gente descobre que o Max, na verdade, não morreu, tava Como o vivo. Guri ficou esburacado depois, É. né? Ele tinha uma carinha melhor, né? O Varíola. o o menino, Noodles né? chega na sala pra encontrar com ele, aquele salão gigantesco, e ele, daqui a pouco ele fala, que horas são? E ele pega e é o relógio que eles roubaram do bêbado, assim, né? E ele dá, sei lá, 60 e tantos anos depois. Então, uma das cenas, E cara... esse bêbado, ele tá no poder do chefão. Mas é por aí. O bêbado? O bêbado, ele tá no poder do chefão. Ele é um dos caras que vai lá pedir arrego pro Don Corleone. Mas, Ah, cara, é? o ator. Mesmo ator? Vai, Mas sabe, Henrique, pra mim, uma das cenas mais fantásticas do filme é a cara do Leone, a cara do roteiro. É a cena que aquele menino vai transar. Ele Ah, vai é comer isso que eu ia falar. com a menina. Você quer falar? Mas, digo, Fala, pra mim, fala. tem duas cenas que eu adoro do filme, mas essa aí é pra falar A do bolo? programa. A do bolo? A do bolo, que Cara, é é incrível. as tentações, É a coisa né? mais linda. É, a coisa mais principalmente linda. o cinema de peso, a tentação, Cara, né? Fala aí, a carne, o piazito da turma, né? Não, e não só as tentações, né? Mas é assim, o personagem que depois é o James Hayden, como é o nome dele? Eu esqueci agora. É o Cochrane, né? Não, o James Hayden não é o Pet. O Pat. É o Pet. O Pat é um dos, eles são todos pobres, né? Claro, é claro, importante pobre, dizer, bem assim. pobres, Eles né? moram tipo num cortiço, assim. Sim. Curti isso. Dos anos E 20 tem ali. uma menina ali, menor de idade, mas já um pouco mais velha que eles, que ela se prostitui. Se prostitui. E basicamente é o seguinte, tem que dar um bolinho É, de padaria, um um doce, cupcake né? ali da padaria que custa 5 centavos, que pra eles é uma pequena Não, fortuna. ela faz qualquer coisa pra eles, pra uma troca de uma coisa. E aí né? o gurizinho, ele é um dos menores ali, ele vai assim, eu vou comprar esse aqui. Aí o Fat Mo atrás do balcão, tem certeza que ele tá... Pô, 5 centavos. Não, eu vou porque se eu comprar uma barato, ela não faz o serviço completo. E cara, ele compra... É só faz masturbação, eu faço sozinho. Isso eu posso fazer sozinho. É isso aí. Ele compra, cara, e vai até a casa dela e fica esperando no pé da escada pra ela sair do banho. E enquanto ele espera, ele vai olhando aquele doce E, ali. e dá aquela música e dá o close no doce. E dá a coisa na cara O doce dele. fechado. E é fechado. Isso. Tem um cremezinho por fora. Ele vai lambendo. Ele começa a dar aquela Cara, coisa que todo mundo... E o mais legal todo é que gordo gosta de ver não é só a tentação. Aquilo ali pra mim é a divisão entre a infância e o início Também, da vida adulta, cara. também. Ele tá querendo fazer um Vai- negócio que vai ele vai se virar morder. homem, vai transar pela primeira Vai vez. se morder, Só né? cara, naquele momento comer um doce é mais interessante Meu, pra claro, ele. é. Sei lá Com se vai ser certeza, bom, é. isso aqui eu vou É que nem experimentar aquela esse coisa, bom. tu é criança, assim, o menino, tu vai jogar futebol. Ele é uma Aham. criança. Exato. Às vezes o cara, tipo, né, piar assim, tipo, tem uma menina lá que tá afim de ti. Cara, não tem futebol com os amigos. Não, É. eu prefiro jogar futebol. Vai jogar botão, vai jogar futebol. Aquilo ali pra mim é a forma mais linda de mostrar que, cara, ele ainda é uma criança, entendeu? Ele ainda é uma E a criança. genialidade que ele botou, porque ele bota o guri, ele troca, ele mostra a cara. Cara, o Leone era o Leone Não, não, 60 anos, eu né, fico cara? impressionado que cada momento desse é um filme. É uma obra de arte, É cara. um filme. Eles precisam chantagear o guarda, que é o Dani Aiello, e eles trocam os bebês na Não, essa é a maternidade segunda cena pra mim que é com espetacular. uma trilha, cara, com um balé. Cara, Só que eles não trocam o filho do Dani Aiello. Todo Eles mundo, pegam né? 30 crianças Isso recém-nascidas é uma e fazem puta giro. sacanagem, O Daniel já literalmente, teve 4 filhas. Agora o meu macho, ele abre as fraldas lá. Não, e mostra toda aquela macheza dele. Vocês vão tudo... Vocês vão vão obedecer ele. lamber, Abre ali, é uma menininha que tá Ele ali joga o peladinha. bebê, né? E tal. Cara, e daí Não, os mafiosos vão conversar depois. Cara, cadê o croqui das crianças pra gente O botar cara de botei volta? fora. Eu perdi, botei fora com terno. Mas bota aqui o número 8, cara, dele. Cara, entregaram outro 30 crianças foram trocadas. Não, assim, e daí cara. deixa eu contar, mas eu não sei mais quais outros. Ele chega assim, ó. Isso é o destino, né? É o Vai que destino. uns vão ter uma vida melhor e outros vão ter uma vida pior, né? Cara, Uma puta uma sacanagem, os mas, cara. caras- Mas é um balé. Aquela um cena. balé, Não, é. e aquela filmar por cima, né? Isso, É, vai um imagina, show, isso ali, ó. hoje com o DNA, tudo seria, né? claro, mas acabaria, né? há 8 anos. Não, naquela época teria foi. como, né? Teve 30 crianças aquela coisa, trocadas. o destino vai decidir. Tu vai ser um fudido ou tu vai ser um... Mas até o período que nós nascemos, eu nasci Nos em anos 70 também não tinha isso aí. Era balaio de criança, era Era perigoso. o berçário. Era super perigoso. Hoje em dia não, cara. O Henrique já ficou com a mãe dele lá no Já quarto foi. lá, Não, não. hoje em dia os caras botam uma algema na criança junto. Não, é sério o negócio. Não, Isso porque é o que Como é que é? não deve ter acontecido disso. Cara, é verdade. Não, mas assim, Mas ele trocou, né? Ele trocou Tinha também. fitinha, Mas os tudo. caras mafiosos trocariam também, não eu digo, mas mas a simbologia do jeito que ele filmou aquilo ali foi um balé, né? E só com a música no fundo, e o cara, eu acho que o do olho baixo ali, que Sim. o Horst, William né, Forsythe. começa, pega o cara, a enfermeira começa a se engraçar também e tal, né? Muito legal, cara, são duas cenas que pra gente são aulas de cinema, Sim. né? Aulas de cinema. Cara, né? uma coisa que é legal, assim, eu lembro quando eu assisti
assistir esse filme, eu assisti alugando na locadora, né? Foi Sim. uma das últimas Tu levas de locadora. tu chegou no locadora e Não. olhou, vou levar esse aqui. Não, foi assim, eu tava nesse período aí, quase um ano sabático, assim, Sim. e eu, cara, vou ver filme. E eu gostava muito do De Niro já. Você gostou de cinema, né? Sim, eu gostava, sempre gostei. Desde piar, assim. Desde criança, mas cara, eu tava numa início de vida adulta, assim, tinha muito filme que eu sabia que eu tinha que ver, que eu não tinha visto Você e tá tal. naquela fase de Isso. ver clássicos De e tal. buscar, e principalmente clássico. E eu Buscar gostava muito do referências, De né? Niro e do Scorsese. Sim. E eu fui, tipo, cara, os principais filmes que eu vi nesse período foi Maratona, De Niro, Scorsese e tal. E lendo um pouco sobre De Niro eu descobri esse filme. Eu, cara, porra, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, cara. Eu aluguei, a versão que eu vi foi essa que tá na Amazon, de 3 horas e tanto. Essa eu tenho o DVD. E, cara, eu terminei de ver e eu fui pra internet pra tentar. E, cara, eu já tinha internet, obviamente, Claro, 2011 claro, isso. claro. Mas não era como é hoje que tem teoria de tudo. Não, tem... claro. Eu não achei absolutamente Teses. nada sobre esse filme, cara. Não tinha Só muita talvez coisa. as fichas técnicas e tal. Tinha uma cena ou outra lá no YouTube e tal, e porra, eu fiquei órfão, podia ter com quem conversar sobre esse filme. Sim. Cara, anos depois, tipo assim, 10 anos depois eu descobri que meu pai tinha assistido esse filme já também. Falando, cara, como é que a gente nunca falou sobre isso? Não, que isso passava na televisão, cara. Tipo, porra, podia ter tido conversado várias vezes, mas não tinha ninguém pra falar, cara. E aí eu fui, e aí depois, hoje em dia tem muita coisa, cara. Quem assistir, fica, quero ver teorias, então tem um monte de coisa, né? Aliás, Tanto que no final tem uma teoria boa, mas a gente deixa Sim. pro final. falando TV. No começo do programa eu falo que eu vi o filme em VHS pela primeira vez. Não, não vi em VHS. Eu vi na Band. É. Que a Band tinha essa coisa, ela passou o filme dublado. Uhum. Claro, e com intervalos comerciais, Uhum. picotado. Foi a primeira vez que eu vi. Porque eu me lembro, até quando escolhi o filme, eu falei, pô, duas musas minhas, né? Uhum. Jennifer Connelly e Samantha E McGovern, Robert né? De Niro. Não, é o Trent Não. Williams. É uma Samantha McGovern que eu acho lindíssima e a Jennifer Connelly, Mas que hoje Jennifer tá com Connelly é 50 menina, curiosidade, né? continua linda. É. Olha ela no Top Gun, ela tá... Não, tá muito bonita ainda, né? Jennifer Connelly é linda. É? Cara, Catarina Casa, é outra Casa de coisa. Areia e Névoa, muito Muito bom. talentosa. Ali ela Desde cedo era. ela já tinha. Ali já ela tinha era talento, criança, né? Tinha, sei lá. E sempre, Já, ela tinha 12 anos, dançava já balé tá. com a trilha do Amapola, aquela música clássica, né? E tal, e ela dançava, e o cara espiava ela do banheiro, Tem né? uma barata no banheiro. Mas falando da questão da nostalgia, né? Um filme de nostalgia. Pra mim é total. Quando o De Niro chega, ele volta em 67, tá dando Yesterday com aquela versão brega, assim, tal, né? Uhum. Uma versão, sei lá, pô... Já começa com esse Yesterday, né? Dos Beatles, Sim. né? Sim. Não, digo, mas é uma versão brega, a versão que já tá música de elevador, o Yesterday, né? Mas vê como o mundo já tá mudando, né? E daí ele chega em Nova York, ele começa a olhar, cara, o que ele começa a olhar, imagina o filme que passa na cabeça de uma pessoa que passou 30 35. anos sendo fora, totalmente Cara, escondido, e uma né? das melhores frases pra mim do filme é o Fat Mo pergunta pra ele o que você fez durante esses 35 anos? Eu tenho ido dormir cedo. Ele responde. Tipo, cara, isso é genial, né, cara? Muito E quando ele fala com a mulher da vida dele, que ele comete aquele abuso, ele fala que muitos homens acabam tendo prisão. O que me sustentou foi lembrar de ti, foi saber que eu ia te reencontrar, Sim, né, cara? sim. Isso aí é forte também. É. Não, até tu fala, por exemplo, quando ele sai de Nova York, eu gosto daquela mudança, quando o De Niro, o Noodles, ele foge, Joga né? Buffalo, né? Qualquer lugar, o primeiro ônibus, tem Buffalo, tá. O Leone participa do filme, ele é um dos vendedores de bilhete. De bilhete, né? É. E aí, ele ele vai atravessando, Ele dá uma a estação Hitchcock rodoviária, ali, né? aí tu olha, tem um negro varrendo o chão, né? Já é uma outra. Isso é os anos fisionomia 30, do né? bairro, né? E tem uma moça sentada, né, no banco e um rapaz varrendo o chão. Aí ele fica olhando pro mural, e daqui a pouco quando volta, né, ele voltando pra Nova York, mudou até a... Tem uns hippies já encostados no isso, muro, isso, né? isso, é, Roupas isso. coloridas. Os caras né, cabeludo cara? barbudo, Isso, né? ele chega, já mudou. Por exemplo, quando ele compra o bilhete pra ir embora, era um cara bilhetinho, tudo. Não, e 1,20 foi a passagem pro Wolf. né? Cara, Isso, ele já mudou tudo. Ali o o mundo é balcão, outro. que ele mudou todo, assim, a mudança de época. sim. Ele caminhando, ele aluga o carro, ele volta pro bairro dele, já o pessoal mais correndo. É outra coisa. Eles estão É uma outra Nova York. né? Isso, é. E, cara, 68 é um ano, Pô, como eu falei, muito emblemático, Sim, assim, né? total. Ó, Muito... olha. Eu vou minha frase. Eu Fala falo isso. uma cena emblemática. porra. Eu voltamos na cena Dupla emblemática. emblemática. Mas estamos certo ou estamos errado com o Gilson? É emblemático É mesmo. emblemático, é emblemático. Pô, ele pegou 3 períodos muito assim, os anos 20,
Os inocentes menos, eu acho. Que Ali. é o- A 33 ali, que é o fim da lei Fim da seca. lei seca, né? Cara, que aliás é outra cena genial, eles fazem um bolo assim, caixão, né? acabou a proibição e tal, tipo, um caixão. Sendo que eles brindavam com xícaras, né? Pra uma hora que eles brindam, que ele sai da cadeia, ele brinda com xícaras. Isso. Pra não ficar na cara se chegasse uma batida policial Isso, ali, eles isso. estariam bebendo uma coisa. E aí depois 68, né? E, cara, uma outra cena, assim, que a gente falou da natureza animalesca ali do Noodles, né? Tem aquela cena em que eles roubam o banco, roubam os diamantes, né? Sim. É a personagem da Tuesday Weld ali já, né? Ela Isso, tá diferente, com o cabelo diferente. A primeira vez que eu vi, eu olhei assim, tá, ele estuprou ela também ali, né? Sim. Só Só que ela pediu, E eu né? ainda acho que sim, dá a de alguma entender que ela forma. queria, Só que né? Ela era cúmplice deles. Era, porque, cúmplice, claro. porque ela pede me bate pra parecer Claro, real. é isso, é. Por que eu digo que eu ainda acho que ela estuprou? Que ele estuprou? Tá, Porque- estuprou, É, claro. porque ela fala só me bate. Né? Ela não diz me. Mas, cara, de novo, é uma coisa difícil de tu. Óbvio, estupro é estupro, mas é uma coisa difícil de tu analisar na hora. Primeiro porque ela continua com eles depois, né? Ela vira uma namorada do outro e tal. E ela revela coisas ali, Sim. desejos sexuais dela, que talvez ela fosse uma fantasia dela, aquilo ali. Sim, ela tava com o marido, mas o é. marido gostava de ela Sim. com 3, 4, Isso, 5 mas caras. seja como for. Ela tinha um desejo sexual mas- aberto pra mas- época, mas né? seja como for, ali a gente consegue ver já essa natureza dele. Dele, De fazer monstruosa, isso. né? Ele não Pode perguntou, ser. ele simplesmente. Falou, Talvez pô, talvez ela fosse uma fantasia, mas ele não claro. perguntou, ele fez. E Com tanto que certeza. termina o Max olhando pra ele assim, tipo, tu vai vir ou não? Tipo, e ele tá lá no ato ali. É uma cena muito forte também. Mas é Não, aquela não velha pode. história, Henrique. Naquela época, Isso. assim, ó, a gente tem que datar um pouquinho pra Claro, saber que claro. era quase comum o cara Aham. fazer o que queria com uma Claro, mulher. com certeza. A mulher era um Sabe? objeto total, né? Não tinha dizer não. Ela tá dizendo não, mas ela quer. Sim, Isso, sim, sim. Isso veio até pouco tempo, Sim, cara. sim. Se tu bobear, conhece gente que pensa assim. Não, claro, é. Claro, isso que é pavoroso. Infelizmente, a gente Conviveu com gente assim. isso tem. Né? Ainda tem hoje, porque o pessoal. tem, conhece tem gente hoje. Na minha época era assim, não, filho, mudou, né? Mudou. Mas tem Mas gente é- que acha que é a época dele até hoje, né? Mas Então, é uma coisa que é engraçado, porque ela é feita desse jeito que eu comentei, É. pra te deixar meio na dúvida, assim, tipo, tá, porra, ele fez isso, que absurdo e tal, mas ao mesmo tempo ela vai seguir com eles, fica meio nebuloso, assim. E aí, quando ele tá com a Débora, mesmo ele já tendo feito isso antes, tu nunca vai pensar que ele vai fazer isso, Não, porque é um não, grande é. amor da vida dele e tal, e cara, simplesmente sem pensar, ele vai lá e faz aquilo, né? E é uma cena longa, Ele aquela chuta o dela. balde. É, isso é. Ela dura Cara, é uma muito cena tempo. longa, cara. Ela consegue se desvencilhar dele, ele retoma o ato Uhum. dentro do carro. Isso. É angustiante, velho. Mas Cara, sabe o que... que? Desculpa. Assim, ó. Cara, eu sempre falo clima, tipo, dos anos 70, né? 70, anos 80, que isso era permissível. Cara, e ainda bem que a minha cabeça mudou. Porque eu vendo a cena, sabe? Eu tô vendo a cena de novo. a gente já começa- E eu tô assim, eu tô. Tu vai te contorcendo, né? Cara, coisa mais nojenta, coisa mais, sabe? E Bizarro. sabe Isso uma incomoda coisa, hoje. só dando um detalhe da questão Claro. do estupro, né? Por exemplo, tem um filme do famoso Dustin Hoffman, que é Sob Domínio do Medo, acho Do que Medo. é. O do Medo, que a mulher dele é estuprada por amigos de infância. Numa casa na Escócia, no interior da Escócia, que é um dos considerados os maiores estupros. Filme do mal. Straw Dogs, do Sam Peckinpah, o filme. Sobre do medo, porque eu tô É do medo. Daí ele é um professor de matemática pacato e no final ele se vinga de todo mundo, mata todo mundo. É aqueles primeiros filmes de Vingadores e tal. E aquela cena de estupro é muito forte, cara. Porque todos aqueles amigos, 4 amigos que se criaram com ela, uma mulher escocesa, ele é um americano, assim, eles vão morar lá na Escócia, ele foi dar uma aula e eles invadem a casa meio que conhecendo ela e acabam estuprando e mostram uma cena forte, né? Mas eu vou dizer, cara, que revendo, eu vi esse filme há umas 3 semanas, e revendo agora o Era Uma Vez, cara, ele me deu mais repugnância ainda do estupro do... Porque aquele Danilo. é uns 4 idiotas que, sei lá, os dois são horríveis, ponto. Os duplos Sabe o horríveis. que é pior? Mas sabe por que, como eu falei, o que ele fez com aquela mulher? Cara, sabe o que é pior? É ridículo, ela, né? se ela teria talvez feito amor com ele com o maior prazer. Sim, Ele não precisava ter tomado ela à força, também tem isso, né, cara? Ali é um ato dele de, tipo assim, não, é bem como tu falou antes, eu vou pegar o que é meu, assim. Eu vou pegar o que é meu. Porque cara. ela tá indo embora. Não, como assim? Porque tá tinha indo todo o embora? poder, né? O poder tava na mão dele com o dinheiro, com a arma e Sabe com, o que é- e com o falo, literalmente, dele, né? o que é Então, mais- tipo, era total, né? O poder, né? Do homem, É ali, isso, né? isso aqui é mais louco, eu tava lendo essa semana sobre Isso isso. ali seria 30 e poucos, né? 30 e ali... Não, tinha 68. O mais louco é que eu tava lendo essa semana, né? A Elizabeth McGovern falou que essa cena, por mais bizarro que isso pareça, foi a mais fácil pra ela. Sim. Porque ela tinha 20 e poucos anos ali na época, ela era uma estrela,
E ela não fazia, ela tava se descobrindo, né, como mulher e tal, como artista, e ela não fazia ideia do que o público, a indústria esperavam dela. Então, cada cena que ela tinha que entrar e atuar, fazer uma performance, pra ela se sentia perdida, assim, não sabia o que ela tava fazendo. E ali, né, por mais insano que isso seja, era simples, eu só tinha que me debater. Eu sabia que ele tava tentando me violentar e eu só tinha que me debater. Então, cara, isso me chocou de novo, assim. Quando Ela me trouxe a de Ana Paula Arósio em alguns momentos. Ela passava, né, cara? E uma outra curiosidade, o filme era uma vez na América, mas ele foi pouco gravado na América, sabia? Ele foi gravado no Canadá. Foi gravado em Roma, no Canadá. Foi gravado em Paris. Eu trabalhei em Paris, construir uma ponte do em Veneza. Olha, mas só foi aí praticamente que eles gravaram no Brooklyn. Isso aqui era a Torre Eiffel, na verdade. Praticamente. Não, assim, cidade, tá gravando em Roma direto. Sabe? Isso aqui. Acho que os impostos eram mais baratos. Diz assim, ó. O mundo, ele progride ali por cima. E o submundo está acontecendo aqui. A vida real está acontecendo aqui, sabe? Isso é muito incrível pra mim, cara. E outra coisa marcante do filme realmente é a trilha da Morricone, né, cara? Eu acho que o filme, como eu falo, tem filme, se tu tira a trilha, tu dorme. Não tem como tu aumentar um filme. Sim. Quando tem muitos filmes que são considerados cults, que os caras tiraram a trilha. Cinema novo, tem muita coisa aqui, experimental, que fica muito chato realmente sem trilha. Eles tinham esse negócio muito o Godard, o cara gostava muito da imagem e tirando o som. Mas a trilha sonora é um personagem do filme, né? Pô, total. E aquela trilha, aquela flauta de pan, né? Que até tem um cara que até não tem o nome da fera, é o George Zamfir, né? Que era um romeno que até hoje ele faz concertos e a música que ele mais toca nos concertos a música, ela foi por todas as gerações, né? Total. E isso é muito espetacular. O George Zamfir, que é um romeno que até hoje ele toca nos concertos dele essa música. E o preciosismo da caracterização de ambiente, de locações para cada época também foi muito bom. Não, a reconstrução é perfeita. Eu fiquei procurando... Sabe quando tu fica procurando alguma coisinha que... Cara, não tem nada. Isso é só uma dica pra câmera 14 ali do Renatinho lá. O Renatão. Tem um documentário do Ennio Morricone que saiu no cinema no ano passado que é maravilhoso. Quase 3 horas. É verdade. É um espetáculo, cara. Um espetáculo. Ele mostra como ele compôs tu vê o escritório dele com partituras, ele conseguiu gravar no final da vida dele muita coisa, e ele mostra como ele criou tanto Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez na América, e milhões de filmes. Maravilhoso, é mais um documentário que é eu um não livro, sei se é né? algum streaming. Isso, The Roots, que é o Harry Gray, né? Cara, o Harry Gray é um ex-criminoso, né? É a história da gangue dele. É que nem o cara do Carlin Swayze, né? Ele tem todo baseado em fatos reais. É notório, assim, que o Leone tomou várias liberdades criativas, assim, inventou um monte de coisa em cima. Mas, cara, muita gente trabalhou no roteiro. Norman Mailer. Norman Mailer trabalhou, chegou os maiores escritores da história. Chegou a bem que brigaram, assim, não Norman Mailer escreveu tipo umas 5 páginas. Isso. Meio aquela coisa meio que o Mario Puzo no Superman, assim, sabe? Escreveu quase nada, né? Só ganhou esse nome. São 14 mãos, é um roteiro com 7 pessoas que escreveram o roteiro. Reescreveram o roteiro. E, cara, um dos caras que escreveu o roteiro, que é o Bertolucci, alguma coisa assim, quando ele levou o roteiro pro Sérgio Leone, o Sérgio Leone pediu pra ele ler o roteiro inteiro. Ele ficou tipo 3 horas lendo o roteiro na frente dele, assim, e aí ele, é isso aí, tá perfeito e tal. Então, é muito louco. Com relação à trilha sonora, cara, pra mim ela conta a história junto. Ela é um personagem. Tu vê, por exemplo, na cena inicial lá cena inicial não, nas primeiras cenas que a gente vê o Noodles olhando pro mesmo buraco que ele observava a Débora. A gente não sabe nada da história ainda. Não. Mas começa a tocar o tema da Débora, cara, a gente sente saudade. Sente. Tipo, parafraseando o Neymar aqui, saudade porque a gente nem viveu, né, cara? É verdade. Porque, cara, tu sente saudade só pela trilha, assim. Tu sente que vai ser transportado. E o filme, ele se desafia porque ele começa muito lento. Sim. Daí, se tu tem... 3 horas e 49, cara, e o filme na primeira hora, ele vai num crescente de ritmo. Mesmo que ele tenha flashbacks, ele vem para um lugar de ritmo já diferente. Sim. Isso é um desafio pro roteirista, cara, pro produtor, o diretor. Tu ir crescendo no ritmo e no flashback tu não diminuir, tu reduzir a marcha, né? E o regresso dos flashbacks são maravilhosos, a montagem é muito bem feita, né? Quando ele sai da cadeia, eu acho muito legal que ele não mostraram ele na cadeia, né? Eles não precisam botar 2 anos ele passou 4 anos antes, 3 ele passou 12 anos na cadeia e não mostrou pra gente nada sobre ele sendo preso. E ele saiu com uma mala na época e virou, o James Woods pegando, o que você tá fazendo com essa mala? Cara, aquela cena é muito legal. Ele saiu da cadeia. Só troca a mão. Não tem aquela coisa
colocar ali, né? Ano depois. 2 anos, 3 Não, anos depois, isso que eu ele tô sai, falando. aí ele entra, aí aparece a gordinha, Aham. aí Não, ele pensa isso a é muito gordinha, legal, né? Porque a gente e a falou, gordinha o dançando. filme tem 3 tempos. É o Em tipo- nenhum momento mostra a data. É porque Não, tu vai entender, pô, a gente, terminou a a gente edição. tem que entender, né? Então, e a Henrique, gente é tem... o tipo do filme Aham. que o Chico ia dormir na cabine e ia perguntar, cadê Capitu que já sumiu aqui? Cadê o Mentinho? É que a gente brinca que a gente alterna ronco na cabine. Na cabine. Daí quando termina, história. cara, o que tu achou da cena da piscina? O cara, não tem. Aliás, eu vou ver depois. Tu senta na frente também lá na cabine. Sim. Cara, vocês veem o filme assim, né, cara? Não, não. Não, o os Chico dois sentam na frente. O Chico, Eu sento do lado esquerdo. eu faço do ele lado esquerdo. senta no IMAX, cara, na primeira Ah, não sei como fileira. ele consegue. Eu não sei como ele consegue ver, Eu sei que cara. ele enlouquece. Mas aquela primeira ali que a gente senta do corredorzão é muito boa. Não, cara, mas só um parênteses. O Chico, em momentos lá livres do jornal, eu via eu consigo entender, porque ele assistia. Ele trabalhava, assistia um filme no notebook aqui, um jogo na TV aqui e um VT do campeonato alemão aqui minimizado. É tipo, E assistia Reta em Wolfsburg, né? Como é que foi o filme? 2-0. Eu consigo, porque assim, cara... Eu vi uma música, eu vi numa Eu vi no E Accept. podcast no WhatsApp. ouvido. O WhatsApp. É que assim, quando eu era criança, a mãe achava que eu não era normal. A mãe achava, não posso ser normal. Mas a tua mãe acertou em cheio. Porque assim, ó, porque eu ficava Mãe sabe, sabe. eu ficava desenhando na TV, escrevia, pintava, fazia mil coisas ao mesmo tempo. E eu consigo fazer isso. Multitarefas, coisa boa, isso é bom. Eu consigo fazer isso. Né? As pessoas, o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Consegue, sim. Consegue. Só disciplina. Eu respiro e como, cara. Não, tem que parar de respirar pra entender. Então tu respira pouco, né? Agora começou o momento. Não, olha, Comecei hoje O Ike pegou bem a coisa. O Ike ficava. Realmente, eu fico no laptop aqui, o computador aqui, a TV ali. Ainda fazendo piada, brincando. Tu fala um troço na outra mesa, ele. Não, Quem é? Caralho! Mas voltando para Era uma Vez na Mas América. voltando. Queria falar O Lauro adora mais voltando. É porque às vezes a gente tá em outro planeta, né? A gente tá aí, daí tem que Volta, voltar, Lauro. Voltar, nós estávamos falando sobre o quê? Mas qual filme mesmo? Não, cara, e a relação a relação da guriazinha. A Débora. Que era, não, que todos eles queriam pegar a guriazinha. Peg. A Peg, né, cara? Peg, Que eles estavam num flagrante. Que o guardinha também ia lá na Peg. Eles tiraram fotos, Tinha né? uma foto com Da aquela bunda de do cara. lambi-lambi ainda, cara. Da busanfa Do policial. policial. Trazendo com uma menor, né, cara? Querendo ou não, né? É a sequência que tu fala. O gurizinho tá comendo. Mas tu nota uma coisa, só te cortar um minutinho, que o Max já tinha um lance ele já era acima dos outros, né? Sim. Porque o De Niro era muito exclusivo, o Max era o Max era o cabeção. Calculista. Ele era o calculista, ele era um cara que, ele já sabia extorquir o policial. O Max é o personagem. Vamos foto dele, né? O personagem do James Woods, Isso. já adulto, né? Adolescente, esses atores, eu fui pesquisar Todos depois. sumiram, Todos. Todos sumiram. Impressionante, cara. As adolescentes Todos- sumiram. todos Acho que ele sumiram. fez James Woods, eu me lembro de alguns filmes que ele fez nos anos 80, mas não me recordo. Não, eles foi assim, Não, todos sumiram. todos assim. Mas nenhum progrediu. Nenhum progrediu, eles não Mas tiveram. é Mas como Mas esse ator. da turma, assim, o que faz o que tem um olhinho pra baixo ali, fez alguns filmes, o coadjuvante, legal. O outro Mas morreu os cedo, adultos né? todos fizeram papéis, né? Todos. Isso. Cara, Não, mas é. Desculpa, fala. Não, o que me impressionou é que eles foram atrás de um rapaz muito parecido com o De Niro. Cara, né, muito jovem. muito parecido Ele é com o De Niro quando jovem. É, Claro, daí fizeram pintinha Fizeram e pintinha. tal. né? Claro, mas é muito parecido. cara. Aliás, cara, me surpreende também que eles não tenham ido pra frente, porque eu acho O que todos Fat eles Boy muito, também muito tá bons, parecido. cara. Bons, Todos cara. muito bons. Estão muito bons, Todos muito bons. Eu me Os lembrei um batutinhas pouquinho. do mafioso, batutinhas. Às né? vezes me vinha um pouco da referência, claro, guardando Sleepers, Vingança Adormecida, Ah, sabe? também, A ganguezinha que foi tudo pra Sim, reformatório, sim, sim. sabe? Isso. É também um filme muito bacana, cara. É, cara, Mas, e é isso, é um filme de... É engraçado, porque o ator do Max... tem... James Woods. Não, o do Max... O do Max, a gente só vai se dar eu não conta... peguei o nome deles. a gente só vai se dar conta depois, mas... tem cenas em que a gente, sabendo o que acontece no fim, que a gente vê que ele tinha um interesse já pela Débora também. Claro, ele também. interrompe quando o De Niro e ela estão juntos, Sim, ele sim. meio que olha... E tu São não deve te dar detalhes, conta né? depois, durante, mas depois que ele... A cena que eles apanham do Bugs, né? Que o De Niro, que o Noodles, ele beija a Deborah, né?
que é no Pessacha, né? Que eles Sim, estão lá, E o amigo tá dele tudo na igreja. interrompe. E ele beija a Débora, e aí o Max. Tá bisbilhotando. Tá bisbilhotando, né? Mas sempre sai, eles saem, eles são cercados sempre em cima, pelo bando do banco, tomam uma surra. Eu gostei do que a Débora falou. Tua mãe tá te chamando. Uhum. E depois de adulto de novo, né, cara? E ele vai, ele não fica com ela, ele Cara, vai. o choque quando ele descobre que... É engraçado isso, porque o De Niro, ele vai se dando conta. Sim. Quando ele vê que o Max tá vivo, provavelmente ele já desconfiava, né? A gente vê durante o filme que ele tá se ligando que tem alguma coisa, assim. Então ele não... Por mais louco que pareça, é pra ser ele tomando choque, de descobrir que o amigo tá vivo e que ficou com a mulher dele. Mas na verdade ele é meio que superior ao Max naquela cena ali. O Max é que tá querendo que ele mate ele. Mas você deu no final, né? Desculpa. Mas no final, mas por quê? Quando ele olha, ele vê o filho. Quando ele vê o filho da Débora. Vamos contar o porquê que chegou o final, né? É bom a gente chegar. Ele recebeu aquela carta, o De Niro voltou 35 anos depois de Buffalo para Nova York. Ele acaba descobrindo a mala, né? Porque ninguém sabe quem ficou os milhões do assalto do Federal Reserve, né? E tal, né? E daí eles acabam, tipo, recebendo umas cartas suspeitas e tal, né? Daí ele acaba reencontrando a Débora, que virou uma atriz, Não, aqueles milhões não é do assalto ao banco. Não, eu sei que não. Porque eles foram acumulando. Isso, acumulava. Porque 15% de cada roubo ia pra caixinha. Desde pequenininho, né? Eles já tinham essa Só tem uma coisa essa errada aí, disciplina, cara. né? Se não paga o armário por algum tempo, eles abrem o armário. Aqui no Brasil não dura 2 semanas. Não, senão aqueles armários não são perpétuos, esses de rodoviária. Se tu aluga por uma temporada, mas tudo bem, faz parte. Mas só antes de chegar no final, eu acho legal também do filme que, até pelo nome, Era Uma Vez na América, porque ele pega todas aquelas fases, os anos 20, quando tu falou da lei seca, os anos 30, que é aquela libertação mas a crise também norte-americana, A depressão. a depressão e tal, daí para ali e para no 37 e vai para 67. Mais ou menos, acho que até o Rubens Rival Filho falava que, tipo, é um dos poucos filmes mafiosos que é uma fábula, né? Porque, na verdade, os outros filmes são, tipo, praticamente uma história bonita de se ver, né? Sim. Geralmente um filme mafioso é um filme violento, um filme... por mais que o Poderoso Chefão é uma obra-prima, sei lá, Bons Companheiros e tal, mas são sempre filmes, assim, que tem a violência, tretas de famílias. Não, na verdade, seria uma história quase perfeita de máfia, né? Até chegar com mortes normais e tal. Eu acho que a fábula é uma palavra legal desse filme, né? Praticamente uma fábula mafiosa, né? E é raro um filme de... Por exemplo, quando o De Niro reencontra a Débora 30 e poucos anos depois, ela não mudou nada. Esse negócio tá ele voltando, esse negócio, tipo, ele voltou... Tá, mas mudou um pouquinho, né? Não mudou. Ela tá limpando a deve ter uns bolsa. 56 cena é anos. muito legal que ela Ela tá só... tirando a maquiagem, né? Repara que ela só olha pra ele através do espelho. Isso. Ela não se vira pra ele em nenhum show, momento. cara. Show de Cara, isso é filmagem, sensacional, show de cara. E ela vê o filho dele, que é a cara do Max. Ele olha... Ela não quer que ele veja, né? Isso, ele não E na quer. verdade, ele foi Na verdade, o filho é só do Max, né? Não é filho dela. Sim, mas na verdade não era Max, ele era um cara que era um bambambam, que era pobre e virou um político, uma coisa assim. Não. Promotor, Ela né? diz assim, ó, Quem é o cara que convidou, qual era a nova identidade dele? Era uma... Não, é que assim, ela fala pra ele que o secretário, esse é um cara que casou casou com uma socialite, uma mulher rica, teve um filho, ela morreu. Isso. Beleza. E Uma aí, morte trágica. nisso, o cara vem um guri, bate na porta, fulano, tu tá aí e tal, e ele vai abrir. Não sai por aí, não. Ele não quer que ele veja. Isso, é. E no caso é o enteado dela, né? Isso, filho do Max que tá ali. E ela era mãe ela não quer que ele do veja cara, porque né? ele vai bater o olho e vai ver que é filho do Max. E o cara convidou ele pra essa tal festa em Long Island, não lembro. Eu acho que é Long Island. Long Island e tal, deve ser uma festa de um cara que era um cara muito rico e tal. É legal ver no filme, tem outras coisas também que o filme fala muito assim, dos sindicatos, né? A questão do Trent Williams, ele é um líder sindical de esquerda, Sim, né? Comunista, sim. né? E também tem um patrão, é uma fama americana mesmo, né? Total, cara, e é curioso porque assim, a gente vê que por exemplo, a gente sabe que vai entendendo ali que esse personagem do secretário é um cara que cresceu muito, ganhou poder, mas foi se complicando ali. Ele não tem muito saída. Até que na televisão mostra que ele tá pra ser morto praticamente, né? Porque tá envolvido em algumas coisas. Então assim, né? o desejo dele de reencontrar, porque o De Niro volta, né? E ele recebe uma mala de dinheiro no mesmo lugar lá onde eles guardavam e diz, adiantamento pro seu próximo serviço, que é
que ele quer. Mas por que o Max quer que ele mate ele? Que é o... Cara, Deixa eu fazer outro show de montagem é quando o De Niro tá olhando, aparece o Trent Williams velho, manco, e quem descobre que ele fica manco porque ele toma aquele tiro, e ele começa a falar, daí fala, e mesmo blá 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 de sempre, a mesma coisa, daí troca a imagem até o Trent falando, mostra a cara dele, ele tá tirando o negócio, jogando gasolina nele, né? Cara, é show de edição. Cara, né? eu acho que, assim, por que ele queria que matasse ele? Porque eu acho que primeiro, eu acho que é 2 motivos, tá? É a culpa dele, de ter... Porque ele achou que ele tava morto, né? Na verdade, ele é o grande traidor, né? Sim. Dos amigos e Ele é tal. o grande traidor. E, cara, Mas o De Niro achou que ele era o grande traidor, né? sim, ele fez o De Niro achar sim. Porque, cara, eu acho que ele não tem saída, tá num beco sem saída ali, de questão de corrupção e de manipulação, que diga-se de passagem, é uma coisa que não é tão bem explicada assim. Não. O que exatamente ele fez. No final é muito aberto, né? Sim, sim. Pronto, Bom, vai ter o final, vários, então, é muito aberto, né? Não, total. Não chegou lá ainda, Não mas é. Mas ele... Desculpa, assim como as circunstâncias da morte deles três, né? Claro, do também Max, não que teria explica, morrido. né? Exatamente, Não explica. né? Eu não sei se na versão de Cannes lá do Leone, porque, assim, pelo que eu sei, a versão de Cannes, mesmo essas cenas restauradas, elas não recuperaram todo o filme dele. Tem alguma coisa que não se achou mais. Sim. Talvez poderia ter alguma, tipo, como é que... Pode ser, né? Eles morrem, o Max é um corpo carbonizado, né? A gente Daí sabe que foi... outro corpo. Um outro corpo. Isso aí não é dito. Isso é fácil em 1930 de mudar, né, e tal, né? Mudar outro corpo, né? O corpo do mendigo ali e tal, né? E os outros dois não, o Cockney e o Pettimore A gente morreram, subentende que foi tipo um confronto com a polícia, porque um Sim, dos claro, falou porque pra polícia. ele entregou, né? E também no início do filme a gente não tem a mínima ideia que ele entrega. Isso que é legal, cara, porque é um filme de 3 horas e meia, tu precisa ver até o fim. Tu vai descobrindo até o fim. É um quebra-cabeça, o filme é um quebra-cabeça, cara. Mas não é um quebra-cabeça assim, tipo, cheio de diálogos difíceis. Não, cara, ele vai se unindo, e com aquela música, cara, eu sou apaixonado pela música do filme, né, cara? É que eu sou músico. É que eu sou músico também. Cara, essa, o Ennio Morricone pra mim é John Williams. Não, Ennio e Morricone, quando essa ele turma, entra né? na tumba, né, dos amigos Sim, ali, cara, toca a Que música. coisa Ah, linda, cara, cara. coisa linda. Era um Mausoléu, palácio, né, e tal, gigantesco, né? Olha, Vamos nessa. Não, eu fico impressionado como existe uma coisa, a chamada arte cemiterial, eu acho muito legal. Já fiz essa excursão noturna aqui no Que tem, Quando puder, faço, que é legal. É legal, né? Aqui no cemitério da Santa Casa tem uma coisa cultural bem bacana, gratuita, que vale a pena. Mas a tumba, aquela porta de bronze, né, cara? E tá todos amigos no mesmo lugar, como se fosse uma família única. Era a família, né? A Enterrou família eles, judaica, né, né? E o cara teve a loucura de botar ali na placa, né? Presente do seu amigo Noodle. Isso, David Noodle Aronson. Tipo, Sim, botou entre aspas ele. Legal, Beth. E, cara, muito louco, né? São coisas assim que ficam meio no ar, né? Essa questão da morte dele. Não, os 3 cachorrozinhos, assim, aparece no início do filme ali e tal, né? E o filme, aliás, o início do filme é muito forte, né? Já começa com a mulher sendo morta, Sim, né? sim. O Fat Moe sendo espancado com aquele acesso de Sim, ele deu um saco de e aquele boxe ali, né? espancamento foi muito real. Cara, foi uma deu uma crueldade, né? Eu até achei que ele tinha morrido, só que depois ele tá ali firme, né, e tal. Que eu matar ele, né? Isso também a gente não sabe, é outra coisa, né? A gente não sabe quem que mandou aqueles caras ali. Pois é, Pois quem é, era a quem polícia. tava atrás do a naquela hora, polícia né, era cara? máfia, outra máfia, a gente não- eram os inimigos, não tem como- isso Não, fica meio realmente o final ficou bem ambíguo, assim, bem... Tu vê, são coisas que a gente não tem como saber. A versão talvez estendida, original, talvez tivesse essas questões, né? Mas a gente nunca vai saber. Cara, isso é muito louco. Como eu fiz um curso uma vez e o cara falava isso. O cinema é a única arte que as pessoas retalham sem dó, assim, né, cara? Talvez porque seja Verdade. sempre associada ao mercado, né? A distribuição, é a arte mais recente. Sim. Mas, cara, ninguém pensaria, assim, em retalhar uma ópera. Uma por Mona exemplo. Lisa também. Não, uma essa, obra, é, né? a Mona Lisa tá muito grande. Sim, não, mas tem na que ser- época que foi feita dela. Mas isso é verdade, né, cara? Falou agora. A Globo bota esses filmes e ela encaixa na programação um filme de 2 horas Talvez e a música. em 1h10, cara, 1h20. Isso é a música, né? Um pouquinho Mas, também, ô, né? Henrique, A música falou talvez agora. a música vai ser mais comercial, os caras. Falou agora. Mas hoje em dia nem tanto. Retalha. Cara, eu sou jornalista, né, velho? Também é. Aí tu faz texto ali, os caras ficam... É. Tchá, É. tchá, tchá. O jornalismo só... Corta no rim, assim, a tua matéria. O cinema, talvez porque ele é sempre atrelado a uma questão comercial. A arte sempre é, mas o cinema ele meio que já nasce, assim, talvez.
Talvez seja por isso que os caras têm essa Os director sem dó. cuts. Sei lá, talvez seja uma coisa pro... Sabe o professor Felipe Leão, eu vejo ele no Instagram, ele sempre analisa essas questões. Sim. Eu sei que ele tá nos assistindo, ele vai nos explicar. Talvez seja uma boa discussão. Cinema de peso, todo mundo assiste cinema de peso. Então, E interessante que a primeira aparição do Robert De Niro é naquelas casas de ópio, né? Que era cabaré, prostituição, aqueles lugares assim chineses. Os chineses implantaram isso em Londres, daqueles Sim. do século XIX. É um teatro chinês. Viciaram os ingleses todos, viciaram os ingleses, né? E o ópio Os malditos chineses viciaram os ingleses. comia solto, né? O cara ganhava uma massagem, ficava deitadinho ali. E dias, a gente tem uns filmes até que os caras ficavam quase que mortos, Tem né? aquele Johnny Depp. O aquele Johnny do- Depp, E tem uma teoria também que o filme é uma completa viagem do De Niro. também, Então, né? isso é a questão do final, né? Cara, isso pra mim é... Porque no looping ele assim também, né? Exatamente. É uma viagem do De Niro. A teoria é de que... Cara, dá pra dizer que é um final em aberto. Sim, Porque... eu acho também. E assim, falando de... Pô, é um dos meus filmes preferidos e tal, eu sinceramente acho que ele funciona das duas formas. Dá pra tu chegar à conclusão que tudo aquilo aconteceu e dá pra tu argumentar que foi uma viagem do ópio ali. Dele imaginando... Até porque, né, o ópio e tal, talvez tenha essas questões de... Não sei, infelizmente não tem uma Viagem. casa de ópio aqui Sim. pra gente frequentar aqui, mas é... Tem uma ali na frente, não passou, não viu? E- É sempre depois do programa. É o tá. programa que a gente começa a viajar, né? Então, e o vai próprio falar. Leone, ele não. Ele sempre que perguntado, ele dizia, pode ser que seja um sonho, pode ser que. Tem uma coisa que vai contra isso, tá? Que o fato de, por exemplo, quando o De Niro chega de volta a Nova York em 68, tá tocando Yesterday. E não tá tocando só na trilha do filme, tá tocando de fato na estação. Não existiria essa música se fosse Era um entendeu? sonho, né? Um devaneio, né? A música depois que ele ouve lá na festa Não, do mas Max. sonhos, na verdade, são meio... A música, eu não lembro agora qual é, mas tem uma música conhecida que toca na festa do isso, Max lá. a música contemporânea Isso, que da só época, existe né? na época. Então dá pra argumentar baseado nisso. Não, claro, mas aí são teorias, né? Que os caras vão pensar, o filme é aquilo ali, e é bonito, né? Porque o cinema sempre é uma arte que te deixa ter várias interpretações, isso é bacana, né? E uma obra de arte, e a gente fala de cinema, ela nunca acaba. Porque hoje a gente está 40 e tantos anos falando disso. Exato. Não, então tem um tempo assim. Queremos falar, Estamos sendo queremos mais falar, velho que queremos eu, falar eu sou- do nascimento de uma nação, cara. Há 115 anos depois vamos falar do 39 filme. anos. A arte nunca Isso é muito acaba, louco, cara. Isso é muito louco, E, cara. cara, quando a gente passa pra pensar que quando a gente chega em determinadas conclusões, não só com relação a filme, mas qualquer obra de arte, e a gente consegue argumentar baseado no que tá ali. Sim, claro. Ó, cara, pra mim é isso por causa desse elemento. Ninguém pode dizer que tu tá errado. Nem o Não, diretor não. pode dizer que tu Não, tá não. errado naquela teoria, Não, porque tu, cara, tá ali, entendeu? Tu tá sempre interpretando, assim. Até o próprio Carlos Gervasi, ele fez um programa com a gente aqui, é o programa do Senhor de Peso. E daí... Importante deixar piada. Mas é que Senhor de Peso é aquela piada pronta sempre, né? Mas não, o Geral fez um programa com a gente e nós fizemos essa pergunta pra ele, o que ele achava da crítica, né? E sobre os filmes dele e tal. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele falou que, tipo, cara, ele achava muito legal que ele respeitava muito o papel do crítico o crítico pode ser qualquer pessoa, não é só a pessoa que tem uma carteirinha da Sears ou o Rubens Angel Filho, Sim, o pessoas Mer, que tem falam a de Pauline peso. Kael, pessoas que estão vendo um filme. Ele falou, cada um tem a sua interpretação do filme. No momento que ele largou a arte dele, tu interpreta da tua maneira. Sim. Tanto é que às vezes ele mesmo aprende, ele diz que ele mesmo aprende com a visão de, pô, eu não quis falar isso aí exatamente. Mas pode ser, sabe, né? A Assim, obra- mais ou menos é a obra do mundo, né, cara? É, exatamente. É que nem qualquer quando- texto, música. Pra mim é que nem quando querem, por exemplo, cancelar. Uma vez eu falei pra um amigo meu que tinha visto um filme do Polanski antigo, Sim. que eu nunca tinha visto. Ele falou: não vejo filme de estuprador. É ridículo. Falei, cara, o filme não é dele, velho. O filme é do mundo, cara. Claro. Claro, eu entendo que tu não querer ver os filmes novos que o cara lançar, assim, tipo, talvez. Claro. Né? Mas, cara, tá lá, tá na história aquilo ali, cara. Eu veria também. Eu veria Sim, assim, é que nem, por exemplo, quando a gente gravou um programa sobre o Woody Allen. tivemos um problema, velho. Aí gravamos um programa sobre o Woody Allen. Aí um amigo meu chegou assim, ó. Eu não vou ver filme sobre esse cara é estuprador de criança. Sim. Sabe? É isso aí, né? Os caras Não, cancelam o mas troço. a arte tem esse. Eu acho que ela abre o leque de interpretações. Isso aí é aquela coisa. Por exemplo, tu deixa de ouvir. Nós gostamos de heavy Sim, metal, né? Um Pantera da vida. Sim, o Traje Rigor. O Traje O Rigor. Roger Moreira é um idiota. Sim. Só que o Traje Rigor, o primeiro Só que disco, o o primeiro disco é disco nós maravilhoso. outros vai dizer só É pra mim, maravilhoso. É. Tu ouve 10 vezes seguidas e tu vai adorar. Isso, Então, tipo, cara, eu não vou deixar de ouvir a obra. do cara.
Como é que é Rosenfeld? Quem é a cineasta de Hitler? A Leni Leni Riefenstahl. Cara, os filmes Leni dela são Riefenstahl. obras de arte. Sim, claro. Obras E de é. arte de estética e de fotografia. Só de exaltação nazista. Era serviço ao nazismo. Tem que ser exibido. Não, mas Sim. tu não condena. Mas tu não vai deixar de Olímpia. ver, cara. Olímpia. O outro é. O arco... Triunfo de uma vontade. Triunfo de uma vontade. Esse aí. São baitas documentários. São 2 documentários fantásticos. Bancários. Tudo bem, exalta o nazismo. Só que tem que ver o mas cinema em claro, si, né? o Como cinema, é que o é? jeito que ela filmava na época. O E jeito que muita filmava. gente... É a mesma coisa que pega o Sergei Eisenstein, né? Mas também Eisenstein, só que ele era um Comunista. comunista e Um tal. russo comunista. Só que era um espetacular. Tipo, mesmo um cara de direita não vai querer ver o Eisenstein. Olha, porque não, outro, é o quer cara... ver? Vamos lá. Charlie Chaplin casou com a Una que tinha 14 anos de idade. Não, mas daí é outro. Tá. né? Não, Mas mas aí é que eu acho que o ponto dele é o seguinte: entendi. se tu começar a fazer isso, cara, não tu sobra não faz mais ninguém. nada. Não sobra sobra ninguém. Bom, os da música clássica não dá nenhum. Não, mais. sim. Ah, não. Tipo, Richard Wagner. É? Não sobra ninguém. Não dá, claro. É isso? Nem sei o Leone, eu não sei qual é o passado do Leone. Um dos programas do Leone dizem que tem uma... Leone tocou com o Kid Abelha. Que o Leone Como é que é? o Leone era baixista que Leone com que de abelha. E a Paula Antônio brigou com ele E pra a Palatona Oh, já tem 200 anos. A Palatona já tem 200 Só anos. que Pegou tá ele igual- com 15 anos. É, e tá- Amores também é amor ali, ó. Viu? E a Paula Antônio tá com 15 anos com um cara. O Igual. filme Amor Estranho Amor. A Xuxa a Xuxa. era uma personagem de 16 anos no filme, cara. E teve um relacionamento com um cara de 14, sabe? Não, mas eu queria dizer Esse que- filme não merecia ter sido achincalhado. Não, como cara, foi. é verdade. Mas a questão do Leone tem uma teoria que até o Leone tinha problemas cardíacos e esse filme fez ele ter. Eu nunca vi esse filme depois, né? Não Ele morreu de infarto. Genial. É louco, tal. Olha, nós estamos fazendo 2 programas paralelos até. Desculpe. Desculpe. Tá bom, tá bom? Aí ela falou que dizem a teoria que o Leone morreu por causa desse filme, porque ele ficou tanto tempo fazendo esse filme que daí ele acabou tendo um infarto anos depois. E falam que de desgosto também. ele Ele também. morreu depois do filme, né, cara? Morreu alguns Não, anos morreu no meio depois. do filme. Não, Bom, anos depois, só que daí também dizia que ele tinha problemas cardíacos. Tem essa né? coisa da frustração, assim, É de que nunca ter tem visto. muita coisa também, né? Diz cara? que foi o filme testamento dele, O literalmente. que acontece? Quantas vezes na época o filme não foi um sucesso Não, de nenhum. público, né? cara? Nenhum. Hoje a gente tá falando sobre isso. não. Ele não conseguiu passar porque, voltando a Gramado agora, os caras agradecendo os preços, mas dizendo, enquanto o governo não estabelecer lei de cota para filme nacional, não vai ter filme nacional. Então as pessoas têm que ver os filmes. O filme não é por direito, o filme é pro povo. O filme é pro povo. É, Falou O Sérgio Leone, eu conheço o Sérgio Leone na Oeste do Oeste, né? Aquele começo silencioso. Sim, é um espetáculo. Aqueles minutos. Aí, nada acontece. E o Charles Bronson, né? Isso, um troço. O Era Uma Vez no Oeste, ele tem muito esse ingrediente de nostalgia, assim, também. Tem. Do Tudo bem. Era Uma Isso, Vez Sim, no mas não Oeste. deixa de ser a trilogia da América. Isso, né? Isso, E fora a trilogia Spaghetti, que ele criou, que é sim. o Três Homens em Conflito, por um punhado de dólares a Cara, mais. E é o engraçado. o Clint Eastwood, né? O Sérgio Leone, ele é... E só um detalhe, e o Quentin Tarantino, que para pessoas que acham que o cinema nasceu em 2008, que eu sempre faço essa piada, fez um filme Era Uma Vez em Hollywood inspirado em Inspirado, Leone, né? Cara, essa é um dos coisa diretores toda, né? preferidos do Tarantino. Tá bom, gente, 2008. É um dos Já falei, já dei meu pitaco Ele é 2008 o pra cá. Leone é um dos diretores preferidos do Tarantino, ele sempre fala isso. Total. Ele tem uma entrevista que ele participou de um documentário sobre Era Uma Vez na América, que ele diz que às vezes que ele fala pros diretores de fotografia dele, me faz um close-up Sérgio Leone. Não é um simples close-up, não. Close-up Sérgio Leone. E aquela coisa... Então, Aí. Abria seus olhos, o Charles Bronson, né? Charles Bronson pro lado, pro outro, tocando a gaitinha, né? Tanto que no próprio Pulp Fiction, que as homenagens que o Sim. Tarantino faz, aquele zoom que corrige no meio do zoom rápido assim, na cara do mestre. Cara, Tá, aí agora a pergunta não quer calar. O Max estava na lixeira ou não estava? já ia falar disso. O Max estava na lixeira ou não estava? O James Woods diz que essa é a pergunta mais feita pra ele ao longo de Sim. toda a vida dele. Uma coisa que ele garante, ele nunca filmou aquela cena. É um outro ator ali. Sim, tá, mas você imagina, ele não ia ficar na lixeira contando. Não. Ele não dublê, é. né? Não, ele nunca. É que olha, ele aparece. Ah, aparece a saída, O né? cara aparece na sair saída da na cara. frente do caminhão de lixo. Não é ele filmando aquilo. Sim. Mas aí ele perguntou. É um dublê de corpo. É de propósito pra causar essa confusão, né?
E ele se perguntou pro Leone, e o Leone disse, cara, é tipo o Jimmy Hoffa, né? É assim, Isso. quem matou o Jimmy Hoffa? A gente sabe, mas a gente não sabe, mas a gente sabe. E não saberemos jamais, Não saberemos jamais. Jimmy Hoffa, exatamente. Jimmy Hoffa é um Jimmy sindicalista americano. Vai dar um lugar lá que desapareceu. Tem um filme com o Jack Nicholson. Que é ruim. E o do irlandês também, ruim. né? Isso, O irlandês também inspirado também. Inspirado no... Né, que é um sindicalista americano que sumiu em 75 e nunca teve corpo Todo encontrado. mundo sabe que ele foi morto pela Muita máfia muita gente vê ele com Elvis e o Kurt Cobain dirigindo caminhões pela América e tal, os três fumando e tal, bebendo junto, né? Porque eles não morreram, nem o Elvis, nem o Kurt Cobain, né? ninguém morreu, né? Então é isso, Mas- é pra nos causar essa divisão. Então, assim. é muito difícil. Eu faço brincadeira porque realmente nem o Leone, nem o James Woods, E nem, cara, uma coisa que eu nunca ninguém sabe uma coisa que eu nunca tinha quem estava naquele caminhão de Eu lixo. nunca tinha reparado, tá? Mas ele parece estar sendo do caminhão de lixo, que ele teoricamente pulou ali. Sim. Ele ficou, o Noodles ficou olhando e tal, e depois vem uns carros. Isso, Sim, da- sim. E os carros são carros dos anos 30. Também. Ali é em verdade. 68, mas os carros que passam são é dos anos uma 30. espécie de um rival. Né? flashback Então é isso, assim, tipo, mental, né? que se aplicaria essa teoria de que na verdade nada disso está acontecendo, que ele tá Daí sonhando. vira que ele vai no walk, Mas também se tá aplica gargalhada essa- final, também- gargalhada final dele, Também né? se aplica essa confusão dele, assim, de estar perdido no tempo, assim, de... É bem isso, velho. Isso, como diria o Lauro, é acima de peso, né? Cara, olha. Cara, hoje eu digo que hoje foi um dos programas mais interessantes. Olha aí. Que a gente viajou no filme sem ficar contando o filme. A gente Mas é um filme que não precisa contar. gente foi muito nos detalhezinhos. E isso que é bacana, o detalhezinho, sabe, cara? Isso eu gostei mesmo. Isso é uma coisa assim, porque como um debate, né? A gente vai analisar o filme na sua estrutura, porque é um filme de flashback, vai O pro tempo, legal é que a gente presume, sei lá, analisado. uma conversa assim, a gente presume que também quem tá assistindo já viu o filme, né? Já viu o filme? Claro. Cara, Ou quem não viu vai ter curiosidade, curiosidade. Como eu sempre falo, se alguém no Cinema de Peso que assistiu, o Ler Era Uma Vez na América, e uma pessoa assistiu, já pra mim legal, já valeu. isso aí. Valeu. Isso aí. Sim, Valeu. acho que Uma acaba pessoa. puxando várias pessoas. E não, já tem na Amazon, tu falou, já é uma coisa Tu sabe, olha só. que já é uma coisa, já é legal, né? Quando eu revi o filme, eu volto e meio, eu vejo muitos filmes, né? não sabia. Isso. E sexta-feira eu tinha revisto o filme, né? Eu tinha revisto o filme. E eu tô saindo de casa e encontrei um vizinho meu. E eu O comentei. cara tá mala de lixo, assim, virado. Isso aí, ele comenta o que foi. Não, cara, acabei de ver um filme. Acabei de rever um filme e falei sobre o. E ele. Cara, o filme. O cara olha pra mim assim. Cara, esse filme é da lixeira no final. Que massa. Sabe? E eu. Isso mesmo. Bacana. Pá, cara, esse filme é do caralho. O cara fala pra mim, sabe? Tipo. E ele. Tu viu o filme? Cara, eu vi o filme há muito tempo, só que o filme marcou na minha cabeça. Eu legal. brinco com os gurias que eu sonho em ter uma sala de cinema. Eu tenho nomes que eu inventei, que é ou Cine Paradiso ou Cine Majestic. Eu inventei esses nomes, a sabe? criatividade do A Mora. criatividade total, né? Cara, e sinceramente, cara, eu faria aquelas sessões de décadas de filme clássico, sabe? Cara, eu fui rever. Mostras, né? Eu fui ver no Vento Levou, quando o Cinemark fez. O som, Porque ele viu na época. o som da música. O som da música, o Noviça Rebelde, É. Cidadão Kane, tudo isso com bonequinha de luxo que a gente. É. Pô, cara, vê no telão Sim. isso. Corpo que cai, consegui ver nas. Pena O que corpo que foi eu quando saí daqui bêbado. Cinemark, na gravação. Cinemark terceiro retoma já, retoma o cinema clássico, o clássico Cinemark. Cara, é legal, bacana. né? Não, mas tem, o Capitólio é um dos poucos nichos que ainda rola. A Casa de Cultura também, ano passado até, mas pá. domingos tinha sessões Sabe que eu especiais. sempre, com meus amigos, assim, minha família, eu sempre fui meio diferente de gostar de filme velho. Aham. Todo mundo, indica um filme, eu vou falar um filme, mas porra, mas não, esse filme tem década. Cara, não é possível. A tua família é tipo as pessoas mais velhas que tu. Sim, cara, só querem filme atual. Não, minha família até gosta, mas meu namorado, vamos ver um filme de... E meu irmão também e tal. Mas, cara, eu comecei a fazer no meu Instagram lá um quadro, agora eu parei um pouco, mas filme velho da semana. Falando velho mesmo de Muito propósito, legal, cara. assim. Filme E, velho. cara, pra minha surpresa, tem muita gente, assim, que gosta de ver clássico, também. gosta de Claro, rever eu- filme. Eu tenho esse primeiro problema. É muito bom. Lembra quando tu fez aquele vídeo com o Tiger O Tiger, de filme sobre, de futebol. sobre futebol? E eu tava em casa, depois da pandemia, né? Foi na panela. Aí eu falo sobre os filmes sobre futebol. Aí ele começaram a falar sobre os filmes. E eu, não! Não! Tem tal filme! Eu quase tive um surtei. Aí eu mandei o WhatsApp pro Henrique. Henrique, pô, esqueci do filme e tal. Só que era uma coisa muito rápida, né? Era um programa rapidinho assim.
E eu surtei, que eu sou louco, você sabe disso, né? Completamente, não, tô não. até- Pra mim é verdade. E, cara, esses filmes, a gente, pra mim, Como é que tu não falou dos filmes que o Chico queria que tu falasse, cara? É o filme velho, né? Cara, Até porque eu todos os filmes velhos no cinema. virou uma piada, assim, com a minha família. Eles pedem, meu irmão toda hora, ele critica todos os filmes que eu indico, mas ele me fala um filme. Eu falo, cara, tem um filme iraniano da década de 30. Tu vai adorar, assim, virou uma piada, assim. Não, essa é uma piada minha. Velho, porque a questão é o seguinte, cara. Os meus amigos também brincam comigo, a minha família. Quando o crime indica um filme que ele é ruim. Sim. Porra, cara, é que se tu não consegue Não, ver claro. o iraniano, o balde ou o sapato, que são dois filmes fantásticos. Filme do guri que sonhava em tirar segundo lugar numa corrida, porque ele precisava de um sapato pra ele, mas Sim. sem querer ele tira primeiro. O Abbas Carecione, aquele Pô, cara, sério? filmes iranianos. É que assim, ó, eu adoro ver Besouro Azul e... nem sei se é bom essa Não bomba vi, aí. não, nem vi. assim. A gente não... Vocês foram na cabine? Fomos. Eu não fui, eu tava fora. Mas assim, eu Não, adoro ver os assista. blockbusters. Mas tu tem que ter um leque de uma amplitude, velho. Por isso que falei com o Beto da Panda Filmes também, um abraço pro Beto, pra retomar o Festival Verlux de Cinema, pra retomar o Festival de Verão, que ele trazia filme do Afeganistão, dos confins da África, de tudo quanto é lugar. E ele, cara, encontrei ele em Gramado, né? Ele, que bom tu falar isso, porque não é o primeiro que pede, a gente vai retomar os editais pra tentar trazer de novo. Mas esse negócio de filmes velhos também, eu tenho uma história. Eu fui uma vez que eu tinha uns 8, 19 anos, fui na locadora, eu peguei, não esqueço. Agora eu vou dar uma de Chico Isidro. Foi no lembro dos filmes, era A Volta ao Mundo em 80 Dias, era Adivinha Quem Vem para Jantar, e era um filme que do Paul Mazurki, Bob, Ted, Carol, Alice, uma coisa assim, um filme. Ted, Paul, Carol e Alice. Peguei 3 filmes, daí a mulher, eu tinha uns 18, 19 anos, faz um tempinho isso aí. Daí ela chegou, mas tu gosta de filme velho? Eu falei, não, eu gosto de filme bom. Metida ela! Acabou o namoro ali, ó. Não, eu falei pra mulher da locadora. Não, acho que ele é Mulher da bom. locadora. Chico, nem todo mundo é cavalo com a mulher. Mulher, locadora. Só aqui, ó, pra zona geração locadora, aquele lugar que chegava, pegava VHS, DVD, Cara, o Não, aí ele fala, Betamax e tal. quando o Henrique chegou assim, ó, o cara participou do programa, né? Aí os assim, mas ele tem... O Deniro tá Ó, bravo, o deixa Deniro eu tá cair, bravo. Ó, o Max tá bravo, o Max Isso. tá bravo. Aí eu falei assim, ó, pode ter culhão, o Henrique conhece muito. Mas ele é gurizão. Cara, o Henrique sabe muito. Ninguém falou isso, cara. Ninguém Ele falou. inventa esses diálogos, cara. Mas vai tomar no teu cu, né? Ele tá em casa no espelho dele. Ele construiu. O cara, tu vê, ele consegue que nós somos os monstros que... E ele não, lutou por ti aqui. Velho, vou te dar uma garrafada aí. Não, tá bom, tá. Era uma desculpa pra ele dizer que ele acha que eu sei muito. Tu quer arrastar hoje, quer carona com o Henrique, cara? Não, o Henrique é faixa. Sabe muito. Vamos deixar a palavra final com o Henrique. Deixa Como é que ele tá? Que corte, hein? Não, mas pro... Agradece por ter vindo aqui. Cara, porra. Muito obrigado, cara. Só pra dar o time pra presentinhos. Assim. Claro. então Primeiro agradece. Então agradece. Tá, mas tem tempo ou não? Então, Agora ficou não, com medo de não ganhar presente. Obrigado. A lista dele, né? Quero agradecer meu pai, minha mãe. A minha mãe, você, um beijo pra Xuxa, beijo pra Valéria. Bom, então tá. Quero agradecer vocês aí por terem me recebido, cara, muito, muito legal. Pra mim é uma... Adoro falar de cinema sempre e são certos gostos, assim, por filmes e de determinadas épocas e tal, que não é toda hora que o cara encontra alguém pra falar. E o cara, sei lá, eu cresci muita boa parte da minha vida carente de ter com quem conversar sobre essas coisas. Te entendo perfeitamente. Hoje em dia com a internet tem e tal, troco ideia com um monte de gente, mas cara, sentar assim numa roda e falar como se estivesse falando de futebol e tal. Uma sala de redação de Isso, cinema. cara, Isso o cinema de peso tem, né? E A sala de redação de cinema. que eu brinco assim, às vezes tu... A melhor do Rio Grande do Sul. Tu reúne com... vamos no cinema junto, vai 2, 3 casais, tá, vamos... Quando sai, cada um vai pra um lado. Isso, É graça, velho. É graça comer uma sentar coisa. depois É isso e aí. falar sobre É o isso filme, aí, cara. velho. Sabe? E, cara, eu me identifiquei muito com isso que tu falou antes. Eu gosto de ver os blockbusters e Claro, tal. Mas, cara, também. clássico é clássico e vice-versa. Mas além disso, cara, pô, mesmo eu gostando de filme antigo e tal, eu entendo que, mesmo eu, cara, às vezes tem filmes que eu preciso me preparar pra assistir. Claro. O cara passa, pô, lê um pouquinho antes e tal, pra ter a experiência da, né? Como era uma vida América, vocês mesmos vendo. Porque filmes muito, não é o caso desse, mas filmes muito antigos e tal, de outros países e tal, às vezes causam um choque ali, que o cara não tá tão acostumado. Mas, cara,
eu digo sempre, vale a pena, assim, se permitam se dar esse tempo, assim, pra ver esses filmes, porque hoje em dia é tudo muito rápido, é tudo muito... Cara, tem a opção na Netflix de ver filme É acelerado. muito multiverso. É, É muito multiverso. Isso cara, aí. isso é uma Que loucura. O como é que é? YouTube Tem e a o opção de ver Netflix filme espalharam acelerado, isso eu não sabia. 1.5 em 2 vezes. E, cara, isso é uma loucura, Até velho. o áudio hoje acelera. É, o Porque áudio- antigamente no VHS... É. Agora eles aceleram o áudio até em 2 vezes, como se Então- fosse no WhatsApp. Isso é a síndrome do nosso tempo, É, né, cara, Isso Mas é o super- Massaro é o cara que errou o pênalti. Errou o pênalti mesmo? Não? Errou o pênalti. É o sobrenome do cara. É. Mas fala do teu canal Daniel também, né? Massaro. Que é Pô, o por favor. Tio Peso é um canal acolhedor, Vamos lá. entre aspas. Vai Pô, lá. meu canal se chama Henrique Massaro, que é o meu nome. Eu falo lá, eu tenho vídeo toda semana, eu posto. É muito criativo o canal dele. É muito criativo o nome. Cara, o nome antes era Troca Letras, que era um nome que eu ainda acho legal, mas ele é um nome muito difícil. Troca Letras é O YouTube não reconhecia esse nome. Poxa. Era porque era um canal de conversa antes, Aham, então era, aham, mas tá. de podcast também e tal. Mas hoje em dia é Henrique Massaro. E, cara, eu falo, dou dica de filme e série em geral no meu Instagram também. Mas no YouTube eu tenho feito. Qual é o teu Insta? @Henrique Henrique Massaro. É ao contrário, Massaro Henrique. Aham. O meu TikTok também, faço dicas rápidas aí. Massaro é 2 S, né? Dois Massaro, S. né? Tá. Dou dicas de filmes e séries e tal. No YouTube tá muito com a pegada de The Sopranos. Toda semana eu faço Sopranos. análise de um Mas se eu te episódio. pedir uma dica de uma série assim, Pô, pra galera ver. mas Quem não viu Sopranos Sopranos nova, é essencial, É né? essencial, cara. Série que mudou a história da TV. Mudou a história. A Sopranos? abertura de série essencial, Essencial né? É também. aula de cinema, né? Sopranos. cara? The Sopranos. Sopranos, tá. Cara, E mais uma aí. Cara, pô, em The Sopranos eu faço análise dos episódios, né? Toda Que semana legal, cara. Cada episódio, cara. um vídeo Vou ir atrás analisando disso, pô, vou ir eu atrás faço disso. um texto assim e tal, analisando o episódio, depois eu faço um vídeo extra só comentando bastidores e curiosidades. Tá Bacana. sendo bem legal. Cara, são Bem vídeos legal. que não dão tanto acesso, mas que eles dão muito engajamento. Uma Sim. galera muito Bacana. carente por conteúdo que tá Legal. comentando lá toda semana, é muito legal. E conteúdo não deve faltar, né? Assim, tipo, tu pesquisador, né? Cara, é muito, muito legal de fazer. E outras séries, pô, recentemente, das mais recentes pra mim, as melhores é Succession. Ah, mas o neguinho aqui tem 3.900 e pico inscritos, É, velho. viu só? Olha, É. mais um Boa, agora. Boa, espero isso aí. que quando sair o Trent Peso ele faça uma propagandinha pra dizer que participou do Trent Não, Peso, com certeza, né? na comunidade vai estar lá. Inclusive É. saiu o vídeo hoje, tá? Olha É. aqui, ninguém sabe de nada. Então convidado de ser Análise de do agosto, episódio. né? Bah, show de bola. Ô, cara, difícil isso, hein, Cara, pô, analisar episódio a por parte episódio, difícil hein? pra mim é que leva tempo, né, cara? Ô, cara, eu vi 4 vezes já Breaking Bad. Aham. A quarta eu fui ver depois que eu vi uns caras dissecando episódio por episódio. É. Ajuda bastante, Pô, né? muito legal, É cara. que nem tu ter um monitor quando vai numa Sim. numa obra de arte, Aliás, numa galeria tem de um arte. cara, né? um crítico Verdade, no um YouTube, guia turístico. o PH Santos, não sei se vocês conhecem, ele é crítico, tem canal no YouTube. Cara, ele... Ainda bem que o Chico não fez aquela JH Santos. Os vídeos que eu faço de Sopranos, Eu vi. Foi tu? é muito inspirado no que ele fazia com Better Call Saul. Aham. Que ele fazia análise dos episódios e tal. Que é uma coisa fantástica. Que é Tem fantástico, gente que cara. não aguenta ver porque Há é quanto um tempo tem esse ritmo mais canal, lento. Henrique? Quanto tempo tem esse canal de O YouTube? meu canal, cara, eu comecei em 2021, mas ele era só um canal de podcast. Eu, sim, tal. Tipo, conversando sobre como jornalismo Sim, e tal, nada a ver com o que ele é hoje. E aí no ano passado, no início do ano passado, eu comecei a fazer, beleza, agora é um canal de cinema. E aí falei já de Poderoso Chefão. Já tá monetizando, querido? Tá monetizando. Não o suficiente ainda, mas tá Não dá pra monetizando. viver disso ainda. Não, pô, infelizmente, cara. Mas É coisa um boa, sonho, cara. é um sonho. A gente está em busca do milésimo inscrito, não é fácil É. quando tu é correto, tu não sai por aí comprando, né? É. Cara, descobri agora, falando com especialistas digitais lá em Gramado, que as pessoas estão comprando Compra inscritos? inscritos. Né? Caralho. Compra tudo, e né, cara? reações, cara, Ah, curtidas. Não, putz, é foda. Cara, Cara, começou uma mentira na internet, né, cara? O que eu posso dizer, cara, vocês estão fazendo um troço original, com verdade, assim, gostando do que fazem. Cara, a galera chega, dá um A galera tempo, chega. a galera vem, entendeu? E é uma alegria cada vez É. que a gente tem um ou dois a mais, sabe? Eu digo, Henrique, teu brother, Aham. amo de paixão no jornal, a gente conheceu no Desejos jornal. pra todas. Não, o Henrique sabe disso, o Henrique sabe disso. Não, tô- Eu também Passaram sei, o pra mim último tu também convidado falou dele isso. apaixonado. Não. Fala. Assim, ó, esses dois aqui me salvaram. Eu tava numa deprê fenomenal há um ano. Daí eu falei pra você isso aí, né? Ô, Chico, Eu não foi tava- nossa, o cinema salvou. Não, o cinema e Cinema vocês de dois. peso. O cinema é de peso. Eu tava numa deprê Acompanhei. fenomenal, e aí os caras assim, ó, vamos fazer um negócio. E, cara, era uma terapia pra nós toda semana. A gente se Claro, reúne cara. aqui, toma um vinho, Com que amo certeza. vinho, né? A gente come, vinho, a gente, dois e- vinhos. e a gente, é, Três, estamos quase no 3, terceiro, 4. né? A gente conversa, a gente dá risada, a gente brinca. Aham. É, isso Sabe, é é legal. uma terapia fenomenal. Cara, velho. isso é Eu tô assim, eu troço
Não tem É explicação. muito bom. Cara, tipo, eu falei, a nossa finalidade é mostrar filmes clássicos ou não clássicos, ou filmes que a gente gosta. se E as a pessoas gente gostam, não gostam, termina Olha aí. com um mimo. É, com Nosso um mimo, amigo. né? Tu nem adivinha o que tem aí dentro, né? Cara, eu acho que tem uma bicicleta. Eu acho que é um DVD, cara. Eu acho que é um aparelho de aquele, como é que eu acho? Esqueci o bagulho. Tem escada também. Ah, que massa. Olha aí, É olha do Carlão, só. Carlão, né? Carlão. Pô, falei no início, Carlão. Olha, adesivos também. Ah, que Acabou massa, aqui, ó. Ah, que legal. Ixi, cara. e Lauro? Olha aqui, ó. E uma cachaçinha do Também, Coral né? Brasil. Uma cachaça aqui, Olha ó, da aí. boa. Aqui, Ah, ó. que legal. Agradecendo cara. ao Pablo da E Coral outra Brasil. coisa, pode puxar esses cartazes. Esse cartaz é tudo teu. Tudo meu, também. cara. Tudo, é tudo Pô, teu, tudo teu. Que legal. Ó, Pô, aqui, ó, adoro essa foto. os meninos Cara, caminhando. tu sai mais com presente daqui pode do que puxar do show ali da pra ele Xuxa, também. velho. Que legal, cara. Deixa Pô, eu tirar esses... E a Marlene Matos aqui, o Marlene tem mais prêmios. Tá. Não tem mais prêmios. Não tem mais prêmios. Quê? Cala a boca. Tá. Desculpa, Marlene. Tá, vamos lá. Tira uma foto aí dele cheio de spray na tirei, por mão. favor. Os prêmios do Gugu. Tá, e assim, vamos encerrando e depois Vamos, a pô, gente continua o bate-papo. Depois a gente conseguiu Pô, ver e, o cara, papo. muito obrigado. Quero dizer que fiquei muito à vontade. Tava sensacional. Foi, pô, a melhor maneira. A gente tá gravando numa segunda. Foi a melhor maneira de começar a semana aí. Muito Ótimo, legal. né? Trocando essa Segunda-feira ideia com são vocês. muito Não, belas, nós gostei adoramos mesmo. surpresas também aqui, tudo. Mas então, assim, tipo, o Henrique Massaro, tu, pra finalizar o programa, tu vai ter que falar pra câmera 6, né? Que é Aquela de lá, que é a Renatinha que tá ali, né? Renatão e Renatinha, né? A Renatinha que tá ali, e ela tá dando um ok pra nós, tu vai dizer assim, ó. Isso é cinema de peso. Pega uma caneca, uma xícara, o que tu botar, isso é cinema de peso. Posso falar? Pode. Isso é cinema de peso.